Fala pessoal, salve Maria. Hoje eu trouxe aqui o nosso irmão. Pode se apresentar, meu amigo? Jonathan. Olha, então acompanhe nesse podcast até o final. Deixe seu like aí. Então pessoal, para começar, eu vim aqui na casa do Jonathan hoje. Tá tudo improvisado, né, irmão? Exatamente. E vamos lá, cara. Tava esperando esse tempo, né? De te encontrar aqui pra gente poder conversar um pouquinho. Tava morrendo de saudade de você também, tá? Não ficou vergonha não? Não. Então, cara, eu queria que você contasse pra mim um pouquinho como tá sendo a sua vida de decisão, tá? Pra quem não sabe, o Jonathan, ele está no caminho, caminhando para ser um sacerdote, tá? E eu queria que você começasse a contar um pouquinho de você, como que é a sua família. Conta aí, vai lá, fica à vontade. Entendi. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem for ver nesses horários. Primeiro que eu também estava com saudade de Minas Gerais. O último período da formação aí, eu estive no Nordeste. Fiquei 1 ano e um pouquinho sem vir aqui para Dores, sem ver família, sem ver os colegas, né? Muito quente lá, irmão? É quente. Quente? É quente, mas chove também. Chove também? Chove também. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É engraçado, mas é interessante. Porque nós aqui no Sudeste, a gente tem um certo preconceito. Quando fala de Nordeste, a gente pensa em pobreza e seca. Mas não é bem verdade isso, não. Pelo menos onde eu morei, a região ali, é no estado da Paraíba, né? Um pouco acima de Pernambuco. Chove bastante, terreno muito fértil, caiu uma gotinha de água no chão, já nasce planta, não sei o que, né? É como Minas Gerais, o sertão realmente é pobre e seco, mas não é isso que a gente pensa, não. E tá chegando água também agora com a transposição do Rio São Francisco. Sim, com certeza. O pessoal lá tem água abundante. É uma ideia muito errônea isso que a gente pensa do Nordeste. Inclusive é um dos lugares mais bonitos do nosso país, Brasil. Vale a pena demais conhecer lá, viu? Aí, gente, ó, tá vendo? A opinião dele, que agora ele tá bebendo naquela terra, ele tá falando. Eu prefiro Minas Gerais, né? Vale a pena demais conhecer. Mas eu também prefiro Minas Gerais. O nosso arzinho, a cultura, as pessoas, é diferente. Eu não tô falando que é pior o povo nordestino em nenhum lugar, não, mas é diferente. E a gente que cresceu aqui, que foi criado por aqui, a gente sente falta. Aqui em Minas o pessoal é muito acolhedor, né? Pelo menos nas cidades pequenas, né? Demais. Mas você até que andou bastante em alguma cidade de Minas, né? Sim, com certeza. E é um pouco diferente lá, a lida do pessoal com o jeito de lidar, de oferecer as coisas. No Nordeste? Tem a sua diferença, como eu tinha dito ali, né? Mas acolhe muito bem, pelo menos isso a gente se assemelha, porque são questões humanas, né? E o ser humano é próprio dele ser acolhedor e tudo mais. Mas o carisma do nordestino é diferente. É um povo mais caloroso, tem uma expressão mais forte, mais sabe? Bruto. Inclusive as mulheres são mulheres de decisão, até mesmo seja em família ou nas questões da igreja mesmo, de assumir trabalhos, de assumir pastoral. As mulheres, elas tomam frente, não ficam esperando muita conversa, muita coisa, não. Elas tomam frente da situação e faz o negócio acontecer. Então, assim, tem essa diferença de carisma. Mas a acolhida é muito parecida, né? São muito carinhosos ao mesmo tempo, muito inteligentes. O pessoal lá é muito poético. É mesmo? Muito poético. Eles têm uma coisa muito em comum lá. Me fugiu um nome aqui agora. Cordel, um estilo de poesia. Mas eu vejo, tem um cara lá, esqueci o nome dele, aparece direto na mídia aí, um que ficou famoso, sabe o que eu tô falando, né? Braulio Bessa? Tem um bigodinho assim, ó. Eu não sei. Ele fala umas coisinhas legais aí, eu já vi ele na mídia aí. Mas, e o pessoal lá é bem assim, muito poético, muito inteligente também. O que é um cordel? Me explica aí. Eu não sei tecnicamente te falar o que é. Eu posso acabar xingando algum professor aí de literatura, alguma coisa assim. Mas me parece uma espécie de poesia, porque é uma rima. É um texto longo que vai rimando e é muito coisa... são falas e escritos concretos que dizem da realidade daquele povo. Então você vê essa cultura muito forte no nordestino também. Até mesmo questão de fé.
Eles escrevem, eles publicam, eles fazem cordéis, fazem poesias no que diz respeito da vida concreta deles. Então escrevem sobre o sertão, escrevem sobre as belezas naturais do Nordeste. Então é muito forte isso, a vida concreta deles. E até mesmo questão de fé. É uma fé tão diferente da nossa. Minas Gerais, você vai concordar comigo, Minas Gerais nós somos muito piedosos. Nós somos pessoas muito piedosas, que conservam uma tradição bem antiga, questão do barroco aqui em Minas é muito forte muito isso. Forte, é. As nossas procissões, lá não tem tanto isso, mas a fé do povo ali é concreta, é uma fé experimentada na carne deles, na luta, na dificuldade. Dizem muito, até mesmo do sertão, é muito forte isso. A gente vai encontrar isso nas obras intelectuais, nos livros, na profissão de fé, na cultura deles, na maneira de celebrar o culto, as santas missas. É claro que tem o rito da igreja, eles seguem essa norma direitinho. Mas a forma, o carisma com que eles vivem isso, com que eles celebram, é bem diferente. Então isso é muito interessante. Eu tive a oportunidade de morar lá 1 ano. Então eu pude levar um pouquinho de nós aqui, dos mineiros, e aprendi deles também. Aprendi um pouco do nordestino, da maneira de vida e tudo mais, né? Valeu a pena. Foi uma experiência muito boa, fiquei muito feliz o ano que eu passei por lá. E com certeza vai me render muitos frutos aí. E por que você teve que ficar lá isso 1 ano? Então eu vou te explicar. O ano que eu fiquei lá no Nordeste é chamado do tempo ou etapa do noviciado. Eu sou missionário redentorista da Congregação do Santíssimo Redentor, fundado por Santo Afonso. É uma congregação religiosa. Então se tem algumas etapas em que você tem que cumprir na formação. A primeira etapa eu fiz aqui em Minas Gerais mesmo, na cidade de Juiz de Fora, que é a etapa do propedêutico. É 1 ano onde você vai fazer o cursinho de preparação para a faculdade ou estudar o ensino médio. Depende do formando e da idade do formando. Depois dessa etapa você vai para a filosofia, em Juiz de Fora, no caso da minha província aqui, a província do Rio, Minas e Espírito Santo. Então você vai estudar filosofia, que é um pré-requisito da igreja para os candidatos que querem ser padres. Então você estuda 4 anos de filosofia, na Federal de Juiz de Fora. É preciso se formar. É uma etapa onde o formando é chamado de postulante, o postulantado, que compreende os estudantes de filosofia na congregação. Depois dessa etapa vem o noviciado. É o ano que eu fiz. São quantos anos de filosofia? Filosofia são 4 anos. 4 anos? 4 anos. Então você está formando agora? Eu formei já. Eu formei em 2020. E 2021, que é esse ano que eu fiquei no Nordeste, é o noviciado, que todo formando, pelo menos redentorista, faz depois de ter estudado filosofia. É um ano... entra no direito de código canônico da igreja. Toda ordem religiosa, toda congregação religiosa, ela tem obrigatoriedade de fazer o noviciado para os jovens que querem ingressar, né? Então é um ano muito profundo, de mais silêncio, de interioridade, onde formando ele fica um pouco mais recluso para poder rezar, para poder discernir de fato a sua vocação, porque o próximo passo já é a entrada na congregação, é a consagração da pessoa. Então nesse ano você geralmente vai para um lugar de fato afastado de onde você estava, já para ter esse movimento, tanto externo como interno, né, da pessoa. Então lá você vai rezar as regras da sua congregação, você vai rezar os estatutos dela também, vai estudar sobre a espiritualidade, sobre o carisma, sobre os santos que são da sua congregação. Por exemplo, falando da minha, os redentoristas. Nós temos Santo Afonso, um sujeito importantíssimo para a igreja, doutor da oração, doutor da moral, um grande moralista, um bispo. Nós temos São Geraldo Magela, um irmão consagrado, não era padre, era irmão, famosíssimo, conhecido principalmente aqui em Minas, pelas as mulheres grávidas e etc. Né? Nós temos grandes missionários na congregação. São Clemente, por exemplo, que é considerado cofundador. Ele nem conheceu Santo Afonso, mas é considerado cofundador porque foi missionário, ele que levou para o mundo todo a congregação dos missionários. Então, no período de noviciado, o formando vai estudar essa espiritualidade, o que esses homens batalharam, o que eles fizeram, o estudo, a maneira com que eles continuaram a obra de Cristo na Terra. E aí sim... São Luís é o São Luís de Montfort? São Luís... São Clemente. Não, o São Geraldo. Não, antes. O fundador? É fundador. Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório. São Luís, né? Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório, o fundador da Congregação dos Missionários. Muito conhecido também, nem tanto aqui no Brasil. Eu acho que são mais os marianos, aqueles que gostam muito de Nossa Senhora, tem uma devoção muito grande, talvez conheçam Santo Afonso. Algum livro que ele escreveu? Glória de Maria, foi ele? Glória de Maria, famosíssimo, né? Tô doido pra começar a ler, rapaz. Eu ponho ele na mochila toda hora. Isso, excelente. Práticas de amor? Prática de amor a Jesus Cristo,
as visitas ao Santíssimo e à Virgem Maria. Ele escreveu 103 obras, fora a obra mais célebre dele, que alguns dizem que deu o título de doutor de igreja por causa dela, que é a Moral Afonciana. Mas nem tanto. Outros discordam e dizem que é um doutor da oração, porque Santo Afonso tinha essa questão da oração muito profunda. Ele insistiu com seus filhos consagrados em manter uma oração, uma intimidade com Jesus e com Nossa Senhora muito grande. Então, nesse período de noviciato, como eu tinha dito, nós vamos estudar isso. Nós vamos aprender essa herança que os santos, que os redentoristas anteriores a nós, não somente santos, mas tantos que passaram, né, deixaram para nós. E aí sim, depois de um ano completo, 365 dias, entre esses dias você vai ter formações com padres, com irmãs também consagradas, com outras pessoas que não são consagrados, mas que trabalham na igreja, ou até que são de outras religiões. Por exemplo, nós recebemos visita de pastores da igreja luterana também. E o que eles ensinavam? Falavam principalmente do ecumenismo, só que com muita cautela, com muita sensibilidade também, para não ferir nada que é nosso. Pessoas sérias que de fato olham e mantêm o olhar para Cristo. Nada de briga, nada dessa coisa imatura que a gente vê por aí. São pessoas muito sérias, e é exatamente por isso que as portas foram abertas para eles também, para eles poderem ir conversar com a gente, ter colocações e tudo. Nós somos acompanhados por um mestre de noviço, que é um missionário, um padre redentorista preparado para isso, e mais um, que é o sócio, um sacerdote que o auxilia, né? E ali ele acompanha esse jovem se formando, que está se preparando para fazer os votos, né? Que é o que aconteceu comigo no último dia 15 de janeiro, em Juiz de Fora. De 2022. Exatamente, desse ano. Depois de todo esse processo que eu falei contigo, propedêutico, filosofia, noviciado, hoje então eu sou religioso. Eu sou um leigo, como todas as pessoas, né? Sou um leigo, porém consagrado. Eu sou um leigo consagrado. E como eu sou um candidato ao sacerdócio, eu recebo o título de fráter. Isso na nossa congregação redentorista, né? Falando de redentorista. Então, no último dia 15 de janeiro, diante do meu superior provincial, diante dos confrades que estavam presentes lá, em Juiz de Fora, na presença da minha família e da assembleia, porque isso é necessário. Eu não poderia ter feito essa congregação somente com os padres, somente na presença ali dos missionários. Tem que ter o povo, né? Porque o povo forma a igreja. Eu estou me consagrando a Deus, mas também para o serviço na igreja. Então o povo, a igreja viva, ela é testemunha dessa minha consagração. Foi feita publicamente, né? Então lá em Juiz de Fora, na Igreja da Glória, a primeira igreja redentorista do Brasil, quando os missionários chegaram por aí, foi a primeira igreja que construíram por aqui. Qual foi o primeiro missionário a chegar aqui no Brasil, redentorista? O primeiro, rapaz, até mesmo os restos mortais deles está lá no nosso cemitério, ali na Igreja da Glória. Eu me esqueci o nome dele. Não sei se é Júlio ou Henrique, mas é o primeiro padre redentorista brasileiro. Ele está ali na Glória. 1900 e... não sei se é 50 e alguma coisa, mas é bem, bem antigo. Porque não é tanto, né? Nesse sentido assim, de congregação no Brasil. Mais velha do que... mas nesse sentido, de congregação no Brasil. Porque quem veio para cá foram os holandeses e os alemães. Eles ficaram bons anos por aqui, né, fazendo missão, aprendendo português e fazendo uma missão muito bonita, questões pastorais, né? Depois que os brasileiros começaram a conhecer e que eles também abriram as portas para acolher brasileiros. A gente sabe que um holandês e um alemão o carisma deles não é tão simples assim. É outra cultura, outra formação, outra maneira de se expressarem como seres humanos. Então teve um processo, teve anos para isso acontecer. Mas aí, retomando, então no dia 15, a partir do dia 15, eu passei a fazer parte juridicamente da congregação redentorista. Agora eu respondo a essa congregação. Eu sou dependente, digamos assim, né? Trocando em miúdos. Sou totalmente dependente da congregação redentorista. Eu sou religioso, tenho uma comunidade, eu pertenço aos redentoristas. Tudo que eu fizer, tudo que eu me expressar, seja em público, seja aqui em Dores, seja aqui agora na internet, eu estou colocando a minha congregação também em risco. Em risco. Ou em alegria, em júbilo. Exatamente. Porque eu respondo por eles agora. Então isso muda muita coisa. Eu continuo sendo leigo,
porém consagrado. Eu sou religioso. Agora sou um religioso redentorista. E como fráter, eu tenho mais 4 anos de estudos teológicos, né? Você dizia no início a questão do sacerdócio, né? Então eu preciso fazer mais 4 anos de teologia, que será em São Paulo. Eu vou morar numa comunidade lá com os confrades, com os missionários. Então agora você já vai para lá? Já, inclusive estou indo dia 7 de fevereiro. E já está tudo arrumado? Casa? A casa é o lugar. Convento. É o convento. Isso, a gente mora em convento. Às vezes soa meio estranho porque convento é de freira, né? Mas é isso mesmo. A gente mora em convento. Eu não vou morar sozinho. Vou morar com meus companheiros, né? Tem essa diferença do religioso. Ele nunca mora sozinho, ele mora com os irmãos dele. Seja fráter ou sejam irmãos consagrados também. Então eu estou indo para lá com meus companheiros, nós vamos estudar mais 4 anos de teologia e dando mais um passo aí até... E vai ser particular ou federal? A faculdade de teologia que a gente vai estudar, ela é particular no sentido de que quem administra elas são congregações religiosas. Inclusive a redentorista. Chama ITESP lá o instituto, né? Instituto de Ensino Superior de Teologia. É em São Paulo, capital mesmo. Tem mais uma congregação que toma conta. Mas não quer dizer que não tenha leigos estudando. E tem também protestantes estudando lá também, como leigos, mulheres, homens, jovens. A gente sabe que tem gente que também se interessa pelo estudo teológico, né? Então, assim, é uma instituição de ensino superior privada, onde os religiosos é que administram, mas tem leigos também fora da vida religiosa que estudam, que procuram para se especializar. Ela oferece mestrado, oferece doutorado também. Então muita gente procura, não só os religiosos não. Mas nós, no nosso caso, estudaremos lá a teologia. E qual que é a expectativa? As expectativas são as melhores. E como é que é? Falta mais 4 anos só? Mais 4 anos de teologia. Aí depois da teologia a gente ainda tem um ano que é chamado de ano pastoral. É um ano que você vai fazer uma experiência numa comunidade fora da sua. Por exemplo, eu posso ser mandado para fora do país também. Paraguai, Colômbia, ou ficar no Brasil. Mas você vai estar inserido numa comunidade e vai auxiliar o responsável religioso, o pároco, o reitor do santuário que seja, nos trabalhos pastorais, nas celebrações, naquilo que for trabalho para a igreja. Então a gente tem que fazer esse ano depois da teologia, sem professar perpetuamente e sem ser ordenado, ainda como fráter. E você vai estar em observação também, sendo formado, discernindo a sua vocação. Aprendendo também ali os rituais da missa. Com certeza, né? Com certeza. Tudo é um aprendizado. E aí, sendo acolhido, sendo aprovado pelo conselho de formação da sua província, aí sim, você, como redentorista, você professa os votos perpétuos, porque esse que eu professei foi temporário. Eu professei por 3 anos os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. Depois desse ano, eu professarei perpetuamente. Depois que eu fizer isso, aí eu não professo mais. Eu já sou integralmente para o resto da minha vida consagrado. E aí sim vem as ordenações. A ordenação diaconal e depois que você servir como diácono da igreja, um tempo mínimo de 6 meses, que são canônicos. Pode ser que você fique mais tempo. Depende da sua congregação, depende da demanda da igreja. É a igreja que vai mandar. Aí vem a ordenação presbiteral. E aí você é mandado para os diversos territórios do mundo inteiro e do Brasil para fazer a missão. Mas não é pastoral, né? Igual aqui em Dor de Campos tem um sacerdote que tem sua casa do lado da igreja. Né? Não é paroquial, não é missionário. Isso, é diferente. Você não tem paróquia? Não. Aqui em Dores é diocese, né? É diocesano, são os chamados padres seculares. E eles não têm essa questão de viver em comunidade. Eles são mais... não é solitário, porque não estão solitários, mas estão sozinhos. Eles administram a paróquia, por exemplo, aqui em Dores é a cidade, né? E só tem uma paróquia. Tem cidades que tem mais, cidades grandes tem mais de uma paróquia. Mas esse padre secular ele vai administrar essa paróquia e todas as comunidades que compreendem essa paróquia. Ele tem ali a sua casa, onde ele vai usufruir daquilo que a paróquia oferece, daquilo que aquela comunidade também oferece, mas em prol do serviço da igreja, mas em prol daquela comunidade. O religioso não. O religioso ele mora em conventos, como eu tinha te dito, e ele administra sim paróquias, ele administra santuários, porém ele não fica na casa paroquial.
ou na casa que aquela comunidade oferece. Não. Ele fica no convento com os irmãos dele, com a comunidade dele. Então você vai ser enviado para uma cidade ou estado que tenha um convento redentorista, uma comunidade redentorista, que eu vou morar com essa comunidade. E nessa cidade, onde tem esse convento, se tiver alguma paróquia, algum santuário que os redentoristas administram e trabalham ali, eu também vou estar inserido nesse trabalho. Né? É uma coisa muito forte e muito bonita também do religioso, é exatamente isso, a vida comunitária, a vida fraterna. Isso a gente vê muito forte, por exemplo, nos irmãos franciscanos, os beneditinos, essas ordens mais antigas, os carmelitas. Nós também, redentoristas, temos esse tipo de vivência. A gente não vive sozinho, é sempre com os companheiros. Seja convento que tenha 2, mas sempre tem que ter mais de um. Sim, tem mais de um. O religioso nunca vai ficar sozinho, tem que ter mais de um. Aí tem casas que tem 10, tem 15, tem 8, aí vai depender muito, né? E ali você vai formar a sua comunidade redentorista. Você destacou, cara, a solidão, rapaz. Eu acho isso muito forte. Solidão. A solidão, porque assim, você consegue ver uma solidão em breve tempo, né? Se for para autoconhecimento, ou que Deus queira te levar no deserto, né? Sim. Como diz lá em Oséias, né? E então, cara, mas a solidão, ela tem algo assim muito... Parece que ela te chama cada vez mais, que você prova dela, não é, cara? Quanto mais você pratica a solidão, talvez de uma maneira, não sei, bem vivida ou de mal vivida, vai de cada pessoa, parece que você não quer sair dela, cara. Entendi. Eu me vejo assim, entendeu? Quanto mais solitário, mais solitário eu quero ficar. Eu não quero ficar mais na companhia dos irmãos. Entendeu? Sim, é uma reflexão muito bonita. Uma reflexão muito bonita. Ao mesmo tempo que é perigosa. Que perigosa. Não nada ligado à depressão, nada, né? Exatamente. Mas é perigoso. Exatamente. Porque, e realmente, a gente tem que contar muito com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos move, que deve nos mover para essa solidão. Igual eu te falei, você acabou de falar de novo, não é uma solidão que sugere depressão, isolamento, nada disso. Mas é aquele mesmo movimento que o próprio Jesus fazia. E nós também somos chamados a fazer. Religioso, leigo, marido, pai, qualquer um cristão que vive dessa espiritualidade é chamado a fazer esse tempo de solidão. Aquele movimento de Cristo que a gente vê claramente isso acontecer em tantas passagens bíblicas, né? Tanta história da tradição. Jesus era um cara do povo. Estava no meio do povo, estava com os apóstolos, formando comunidade, estava com a mãe dele, vivendo ali o judaísmo. Ele ia na sinagoga fazer os rituais dos judeus, como um bom judeu que ele era. Rapaz, se eu acho que minha vida não tem tempo, agora imagina a vida de Jesus. Então, eu não tinha como nem dormir, porque de madrugada tinha gente que falava: Jesus, me salva, me cura. O homem trabalhava, continuou o serviço de São José, o homem atendia qualquer um que chamava ele doente, rapaz, doido, gente gente doida. doida. Porque não tinha como. Certamente atendia a mãe dele, certamente ele tinha a sua parte com a mãe dele, com Nossa Senhora, com os apóstolos que ele chamou, então ele tinha que dar conta da formação deles também. E ele tinha o tempo da solidão dele também. Quando ele estava muito abafado ali, quando ele precisava conversar com Deus, precisava conversar com o Pai, ele ia para a solidão. Madrugada, durante o dia também, que tem episódios, ele preferia a madrugada. A madrugada nos sugere momentos de silêncio profundo. A Bíblia fala várias vezes que Jesus acordava cedo e para ir ao monte. Para rezar. Pois é, ele tinha que subir, tinha que fazer esse movimento. A gente vê isso desde os profetas antigos. Era um monte onde estava Deus. Jesus não foi diferente. Quando ele precisava desse contato com Deus, ele saía, ia para a solidão absoluta. Poucas vezes ele chamou o apóstolo, né? Vamos ali, João, geralmente era João, Tiago e Pedro, né? Os 3 mais íntimos. Daqui viram a transfiguração, né? Jesus mostrou para ele. Mas mesmo assim não era sempre. Ele ia sozinho mesmo, ter esse momento de solidão. Ele com ele mesmo, primeiro, para se conhecer, para saber-se filho de Deus, saber da missão que ele assumiu, mas para falar com o Pai. Nós temos essa mesma necessidade. Às vezes Jesus, no meio da confusão, uns querendo cura, outros querendo dar nele uma pedrada, a Bíblia fala o seguinte: ele rapidamente, ligeiramente, driblava o povo ali e dava no pé e sumia. Jesus fugia, saía do meio do povo. Então esse momento de solidão, que é importantíssimo. Se a gente não tiver isso, se a gente não se retirar, primeiro para falar com a gente mesmo, para respirar, para se assentar, para fincar o pé no chão. Eu estou aqui agora, essa é minha vida, eu sou assim, eu sou o Jonathan. E conversar com Deus, o seu espírito vai ser guiado por qualquer outra coisa que não seja você mesmo ou o Espírito Santo de Deus. Então é necessário esse momento de solidão, sim. Né? Muito importante.
Agora voltando um pouquinho, né, para aquele assunto que a gente estava. Mas aqui, na questão que ele fala sentar, né, a gente vê hoje muito em dia, que é tudo micro-ondas, né? Então você começa ali a fazer umas orações, né? E aí você, Deus não falou isso, Deus não falou aquilo. E às vezes, gente, é algo muito sério que você está falando para aquela pessoa. A pessoa está doente, Deus me falou que seu câncer vai sair em 2 dias. E a pessoa está esperando e nada, então você acaba proferindo as coisas erradas, porque não escutou verdadeiramente. Então, hoje em dia a gente vê muito, né? Por aqui na minha cidade também, muita brincadeira com o que realmente com o sagrado. Com o que realmente Deus fala ou não, né? Porque realmente não provaram esse silêncio e esse deserto que você falou. Não se conhecem, né? Exatamente, não ouviram, né? Não ouviram. Então, assim, é muito interessante isso que você falou, muito profundo. Isso aí é coisa de se estudar profundamente, não é uma sentada com um livrinho que a gente vai solucionar isso. São anos. Rapaz, eu fico assim, eu fico, né, quando... Vamos supor que a minha mulher sai, né? Sai de casa. Rapaz, eu fico ali na solidão e é bom, cara, é bom, mas eu fico com muito medo de aprofundar, sabe? Nela ali, fica gostando dela, porque é difícil, né? É difícil você ter um... Né? Eu tenho essa dificuldade, eu não sei se deu pra entender muito, mas... Não, com certeza. Mas nós, a gente... pode ser até clichê que eu vou falar aqui, mas o ser humano não é feito para ficar sozinho, não. Sempre falta alguma coisa. Seja outro ser humano, que é muito bom que aconteça isso. Nossa, para nos complementar, né? Os meus limites, quando esbarram nos seus limites, a gente pode tirar disso uma coisa boa, uma coisa muito inteligente que vai gerar muito frutos para a humanidade, por exemplo. Mas principalmente nós não nascemos para ficar sozinho, porque aquela velha história de Santo Agostinho. O ser humano nunca vai ficar quieto, nunca vai se plenificar enquanto não encontrar com Deus, enquanto não tiver esse encontro. Esse encontro é bom que aconteça aqui, agora, na Terra mesmo, na nossa vida. Isso é bom que aconteça. E ali pode acontecer na solidão, nesse retiro que a gente faz. Né? Quando a gente está literalmente sozinho, externamente, longe de tudo, mas internamente também, no nosso espírito, quando a gente faz esse retiro, esse momento sozinhos. Mas morando em comunidade com um religioso, não quer dizer que um religioso não precise fazer isso. É uma coisa até que está nas nossas regras, que está nas nossas constituições. O religioso redentorista, ele tem o direito de, durante a vida dele, no ano, ter a dignidade de 1 hora por dia, pelo menos, para rezar pessoalmente, sozinho, fora da comunidade, longe dos irmãos. Ele tem que ter esse horário, essa regra, esse hábito de ter essa oração pessoal com Deus. E fora os retiros. Acho que pelo menos 8 dias a cada semestre o religioso precisa fazer um retiro. Ele tem que fazer isso. Olha, isso foi pensado por Santo Afonso, um doutor da oração. É um cara que atingiu um nível satisfatório de espiritualidade. Como, né, muitos conhecem as moradas da alma. Atingiu ali a 7ª morada. Né? Muito provavelmente. Muito provavelmente ele alcançou essa graça aí. Então, assim, a gente vê na história da igreja, na história desses grandes homens, não todos religiosos, que tinham esse hábito de vida, né? Tinham esse hábito de vida. Agora, a questão de você sentar e abrir lá a Bíblia, assim, a palavra de Deus, e proferir uma palavra para outra pessoa e falar que aquilo vai acontecer com toda a convicção da tua alma, do teu coração. Meu irmão, Deus está me mostrando aqui que vai curar a tua dor de cabeça. Eu acho que isso é muita soberba. E é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Não que Deus não possa fazer, né? Mas, né? Exatamente. Muito cuidado. Mas eu acho que Deus age bem mais no silêncio, na brisa suave, do que no barulho de uma fala. No barulho de Deus está me mostrando e isso vai acontecer. Eu já ouvi tanta gente falar que pessoas proferiram, né, essas curas, essas supostas profecias, e aí não aconteceu nada do que foi dito, e quem recebeu a profecia ficou iludido, parou, por exemplo, num caso de doença. Não, Deus vai me curar, porque foi dito isso por uma pessoa da igreja, uma pessoa que reza, então eu parei de tomar o meu remédio, eu parei de frequentar um médico confiando naquela profecia. A pessoa, infelizmente, morreu. Eu já ouvi relatos disso, inclusive no Nordeste mesmo, relatos de situações assim. Então, realmente, não é que não pode acontecer, porque pode. Quem somos nós para segurar a ação de Deus, né? Uhum. Quem somos nós? Ele faz como ele achar melhor, como aprouver a ele. Mas a gente precisa entender que a gente não é nada. Não somos nada
comparado a Deus, né? A onipotência, a graça, a bondade infinita de Deus. Nós somos seres limitados, então não é muito legal a pessoa ficar querendo saber profundamente da outra e proferindo coisas milagrosas e misteriosas na vida daquela pessoa. Às vezes você nem conhece direito para quem que você está falando, né? Você nem sabe um mínimo para ficar proferindo coisas, né? Não é assim que a profecia acontece. A profecia é algo concreto. A gente precisa estudar um pouco mais, é claro. Inteligência é um dom de Deus. E rezar e confiar na graça. Confiar no Espírito para que, de fato, um milagre aconteça. Porque ele acontece. Acontece. Ele acontece. Quando tem que ele mesmo acontecer. disse, se eu fiz isso, vocês, né, farão muito coisas ainda maiores. Muito mais. Mas é muito interessante isso que você falou. E a gente deve sim tomar conta, tomar cuidado disso, né? Eu acho que a gente deve olhar para Cristo, olhar a pessoa de Jesus e tentar viver a maneira dele o máximo que a gente consegue. No nosso contexto também, na nossa época. Porque não adianta também você ir para um caminho de extremismo e querer trazer... por exemplo, Padre Pio, que não foi muito longe, né? Tem 50 e... Tem quantos anos na morte dele? 60? Ele morreu em 68? 68? Não lembro. Mais ou menos. Por aí, essa faixa. Então a gente está caminhando aí para 60, 50 e poucos anos. Sim, já não é uma época tão... recente. Mas é recente. Já não é tão fácil de ver como ele viveu. Não. Os tempos são outros. Os tempos são outros. As lutas são outras. As lutas outras são batalhas. Outras. Cada lugar tem um avanço de uma teologia que prejudica o ser humano, né? Por exemplo, o avanço do comunismo também, né? Que eu gosto demais de falar isso aí, para atentar os católicos, né? Principalmente em tempo de eleição, que está chegando. Eleições, é muito importante ficar atento nisso. Tem gente que diz que a gente não pode misturar a fé com política, a gente não pode misturar Jesus com política. Não tem como. Muito pelo contrário, Jesus foi totalmente político. Foi o maior político da história. Totalmente político. Ele sendo Deus e ao mesmo tempo homem, profundamente político. E grandes homens da igreja, padres, papas, santos, foram profundamente políticos e tiveram que tomar decisões políticas. E por que eu não vou me misturar também na política? Papa Francisco fala que é um meio, né? É o único meio de você fazer a caridade de uma forma mais ampla, né? Também, claro. Que todo cristão deveria sim se envolver na política, se assim for chamado, né? Que a gente não pode ser corrupto. É injusto, igual tem muitos políticos. Sim. Mas a gente faz política sim. E ser político, cristãos e católicos. E ser político e não ser corrupto é um outro caminho que a sua alma tem que percorrer, né? Com certeza. Qualquer vocação aí. Com certeza. Mas são outros tempos, né? Não dá para querer viver o que Jesus viveu na época dele, o que o Padre Pio viveu na época dele. Na época dele ele combateu a... Foi a Primeira Guerra Mundial? Foi a Segunda. A Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial. Ele combateu a Segunda Guerra Mundial. Conta um pouquinho da história dele. Eu sei que você gosta. Ele sabe tudo do Padre Pio. Mais ou menos. Ele sabe tudo. Conta quando o rosto dele apareceu nas nuvens pro avião de caça, se não me engano, que ia soltar a bomba. Explica certinho a história, pessoal. Aqui, gente, ó, Padre Pio, tá? Ele vai contar a história agora. Pois é, o Padre Pio, um italiano, e daquele tempo a Itália era bem católica, né? O poder da igreja, tanto espiritual como político, estava todo na Itália. Um fradezinho, franciscano capuchinho, muito simples. Coisas grandiosas aconteceram na vida dele, né? Questão mesmo do avanço espiritual muito grande. A gente conhece, é muito conhecido, né, de todos. A questão dos estigmas, dos tantos milagres que aconteceram com o Padre Pio. E realmente ele pegou a época da guerra, foi chamado assim para servir mesmo, para alistar. Todo homem tinha que se alistar. A Itália entrou na guerra também, a gente sabe isso pela história. Mas aí Deus conseguiu livrar ele lá, né? Tinha uma doençazinha lá no pulmão, alguma coisa assim, não sei se não é hérnia, não. Hérnia é na coluna, né? Não era no intestino, não era no intestino. É num órgãozinho que a gente tem aqui que não serve pra nada. Apêndice. Também, isso. Tinha uns problemas assim, então ele acabou não sendo chamado. Foi pra terra dele descansar, respirar o ar puro, mas na verdade Deus estava preparando ele para uma coisa maior. Que aí sim, quando ele voltou para São Giovanni Rotondo, da terra dele, ele então foi estigmatizado, teve essa experiência, né? E ali viveu todo o Calvário. Então o Padre Pio foi
ele falava assim, ele mesmo falava, eu sou um espectador das obras do patrão. Ele não considerava que ele faria tudo exatamente. Ó, tá vendo aí a humildade da pessoa? É isso que deve acontecer também nas profecias. O povo ficava endeusando ele fugia disso. Eu sou apenas um contemplador, só contemplo o que o patrão está fazendo, que era Deus, né? Então aconteceu muitas coisas grandes na vida dele, inclusive essa, de que os pilotos desses aviões bombardeiros estavam chegando ali na terra dele, e aí o famoso milagre da bilocação, né, de estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele do convento, na verdade, estava lá no céu voando, e o piloto falou que viu um fradezinho muito humilde, muito pobrezinho na frente, e isso fez com que ele não jogasse a bomba naquele povo, né, na ordem que ele tinha recebido. Por exemplo, a história que eu li foi que o rosto dele apareceu nas nuvens, e aí eles ali, essas nuvens tamparam, né, a visão dessa bomba, e quando eles soltaram a bomba, que eles tinham certeza que estava logo ali embaixo, os caras tá fazendo isso toda hora ali, soltando bomba, os caras especialistas. Sim. E soltou a bomba e quando vê não atingiu o vilarejo. E tava em cima do vilarejo, assim, né? Uhum. E quando vira o rosto dele, essa bomba de alguma forma foi redirecionada. E aí tem um filme dele que eu acho que tem no canal também, eu vou deixar até no link aí na descrição. Mostra o pessoal indo dar o recado nele e ele tipo né, fazendo que já sabia, né? Aconteceu muitas coisas assim. E aí depois tem um caso, que se não me engano, que é desses 2 caras ainda. Que eu acho que o Padre Pio tá passando por algum lugar e de repente o Padre Pio volta, toca na mão deles, né? E eles se ajoelham porque era o rosto que eles tinham visto. A comprovação, né? A comprovação. Exatamente. É quando acontece alguma coisa extraordinária assim, Deus sempre dá um jeito de carimbar. Tem o carimbo, isso aqui é válido. Isso acontece. Com as aparições da Virgem Maria também, isso sempre acontece. Né? Um dos grandes milagres do Padre Pio que existe até hoje, o hospital que tem na Itália, diz que é o maior, é gratuito, não é privado, é gratuito. Eu não lembro o nome, o Hospital dos Incuráveis, eu não sei se é exatamente esse nome não, mas ele fez justamente por causa da guerra. Ele olhou o espaço e falou assim, aqui serão salvas muitas pessoas, muitas pobres almas vão sofrer e tudo mais. Então assim, existe hoje e é um dos melhores da Itália, e foi um fradezinho miserável que construiu. Você olha assim, e a princípio não parece uma coisa grandiosa, mística, não sei o que, o Padre Pio criou asas e saiu voando, fez um cadeirante levantar. Ele faz isso até hoje no hospital que ele construiu. Então assim, a gente precisa ver milagres também no nosso meio, concretos, coisas pequenas que começaram de moedinha, de esmolinha em esmolinha, que a longo prazo fazem a graça de Deus acontecer, né? Então tá lá a obra do Padre Pio. Então tem uma historinha dele também, não sei se a gente tem tempo. Pode contar e deixa eu ver quanto tempo tem. Ih, tá cedo. Tem uma historinha dele também, rapaz, que não sei se você já ouviu, é muito forte, cara. Aconteceu há pouco tempo. Pode contar. Com pessoas agora. Uma mãe que até conta, ela tinha uma filha com problema de saúde, não sei exatamente qual doença, mas era questão de risco de morte mesmo, no Brasil, uma família no Brasil. E aí, por graça de Deus, ela, não sei se foi trabalhar na Itália, alguma coisa muito próxima ali de São Giovanni Rotondo, onde o Padre Pio viveu, né, uma boa parte da sua vida, onde pôde contemplar as obras do patrão. E essa mulher, trabalhando ali próximo, resolveu ir lá para poder rezar. Ela ouviu falar de que tinha um santo lá, e para poder rezar pela filha dela. A filha dela ficou no Brasil com o pai, e ela estava lá na Itália trabalhando. E ela pôs uma cartinha, é tradição, é costume o pessoal ir lá e fazer isso, né? Em tantos outros lugares acontece isso. Fez a cartinha pedindo pela cura da filha dela e tudo mais, para que o Padre Pio tomasse conta, e ela pôs a cartinha debaixo ali do túmulo, onde o Padre Pio está lá, os restos mortais, algumas partes de fato não foram comidas pela terra, não se acabou, e algumas partes é reconstrução de cera mesmo, né? Mas isso para nós não interessa, nossa fé é muito maior do que tudo isso, né? Muito maior do que a matéria. E aí ela colocou e continuou rezando, e um belo dia o pai, o marido, né, liga dando a notícia que a filha curou, estava bem, respirando, já andando, já levantada da cama, já estava muito boa. Isso demorou um tempo, não foi do dia para a noite. Ela continuou rezando algum tempo. E a mãe dela voltou para o Brasil, toda feliz, doida para encontrar com essa filha e tudo mais. Mas aí, muito interessante, a fala da filha dela: ô mãe, a senhora pediu para o padre cuidar de mim, pois ele vinha aqui todo dia. Pois ele vinha aqui no quarto do hospital onde eu estava internado e tudo mais.
aquele padre vinha falar comigo todo dia. Mas a menina sabia que a mãe tinha pedido? Não. A mãe não falou mesmo, Não, estando na Itália assim? não falou nem pro pai. Coloquei. Foi mais dela mesmo. Foi a menina que falou pra ela, sabe aquele padre, mãe, que a senhora pediu pra cuidar de mim? Ele veio aqui todo dia. Rapaz, Ele veio aqui todo dia. eu vou trazer essa história aqui, vou trazer essa história. É muito interessante, tem muito tempo que eu ouvi esse testemunho. Tem muito tempo. É por isso que eu não contei com detalhado, porque também eu não posso falar mentira. Posso falar mentira, mas é basicamente isso. Então, assim, são homens que doaram sua vida por Deus, pela obra da igreja, pelo povo, e que a graça de Deus continua através deles até hoje. E era exatamente isso que eles queriam. Eles não queriam glória para eles. Eles não queriam aparecer. Eles queriam que a graça de Deus acontecesse. Que o mesmo encontro, a mesma intimidade, o mesmo carinho e amor que eles tinham com Jesus, eles queriam que os outros provassem também. A gente sabe que não é para todo mundo. Não é fácil, não é todo mundo que consegue ter esse relacionamento íntimo. Tem pessoas que têm uma facilidade maior, têm uma abertura de coração maior. De fato, são as famosas rosas do jardim de Deus, né? Mas era isso, exatamente isso que eles queriam que todos provassem, né? E acontece até hoje. Acontece até hoje. As graças de Deus através deles acontecem até hoje. É seu sonho de devoção, né? É meu sonho de devoção. Por isso certeza. Você tem tanto... Padre Pio. Você tem... Um colega de fato. Você acaba tendo então mais intimidade com ele do que o Santo Afonso. Santo Afonso, meu pai fundador. Seu pai fundador. É porque o Padre Pio... E seu pai espiritual? O Padre Pio, acontece que eu conhecia ele já desde a adolescência, né? Desde de jovenzinho, né? O Santo Afonso eu fui conhecer um pouquinho mais depois, que também é um grande santo. Um grande santo e questões também intelectuais no estudo, foi um grande produtor de obras de contribuição para a igreja, e essa questão do doutor de oração, né? Quem estuda Santo Afonso também se encanta por ele. Tem muitas obras que te fazem a buscar essa espiritualidade deles também. Eu conheci um carinha muito bom também, que depois, que também me tornou santo de devoção, eu considero santo. A igreja o chama de servo, que é o Marcel Van, é um vietnamita, um irmão consagrado. Um irmão consagrado, morreu mártir, era um santo amigo da Teresinha. De Santa Teresinha. Tem escritos belíssimos, românticos dos encontros dele com Santa Teresinha, e ele lutou contra o comunismo que você gosta. Como que chama? Marcel Van. Ah, eu vou procurar. Marcel Van, do Vietnã. Vou procurar. Do Vietnã. O comunismo era muito forte, mas ele foi testemunha. Foi testemunha, e por amor aos pobres, por amor às pessoas que estavam ali oprimidas, presas no lado comunista do país dele, ele se lançou na missão e foi capturado e tudo mais, passou uns perrengues danados na mão dos comunistas e veio a ser morto. São João Paulo II, no qual Padre Pio tinha dito para ele que ele seria o próximo Papa. Carol Montilla. Tiveram um encontro. Aí Padre Pio falou com ele, o que Padre Pio falou com ele? Tiveram um encontro, eu já li um livro do Padre Pio que eu li, tinha marcado esse encontro. O filme mostra isso também. Mostra brevemente. Mostra brevemente. Mas o livro conta um pouco mais detalhado. O Karol Wojtyła era padre, um jovem padre ali da Polônia e tudo mais. E ficou sabendo que tinha um padre também, tinha um santo. A fama do Padre Pio se espalhou quando ele era vivo. Geralmente o santo fica famoso depois que morre. Vai ter uns que fica famoso ainda em vida, né? E ele foi lá, porque o João Paulo também é santo, né? Então ele tem a necessidade de querer ser uma pessoa boa, de querer andar nos caminhos corretos. E foi atrás do Padre Pio, o Padre Pio poder rezar para ele. E aí a cena do filme é muito impressionante, muito fiel também aos escritos, né? Eles se encontram, o João Paulo como padre é acolhido ali no convento dos Capuchinhos, e ele quer falar com o Padre Pio, que é uma direção, e aí o Padre Pio, ao vê-lo, ao perceber a presença, ele fala assim, ó, pro Frei, o Frei companheiro dele, eu não sei se é o Paulino, Frei Paulino. Eu acho que sim, é isso aí. Aí ele fala assim, a esse nós não podemos falar. A esse nós não podemos falar. É ele que vai falar por nós. Já fazendo esse prelúdio que ele seria uma pessoa muito importante na igreja. Que Nossa Senhora ia cuidar ali, ia preparar os caminhos tudo para João Paulo. E aí a gente sabe que depois ele foi o Papa que foi, né? Que também lutou contra o comunismo na Polônia. Se não fosse ele... Agora, os dias que o João Paulo passou com o Padre Pio lá no convento, que não foi só um momento, não foi só um dia, acho que o livro traz isso, que foram alguns dias, não se sabe, porque rezaram pessoalmente, né? Rezaram juntos, sozinhos, ali na presença de Deus e da Virgem Maria.
e se tornou um grande papa, São João Paulo II. Irmão, agora conta um pouquinho para quem tem o mesmo desejo do que você, de ser sacerdote. Como foi desde o começo? Como foi desde o começo? Você nunca namorou, né? Nunca namorei. Já deu aqueles beijinhos, como todo jovem, né? Exatamente, mas namorar não. Não teve uma vida que a gente conhece, não teve uma vida promíscua, teve uma educação firmada sempre em Deus. A mãe dele, inclusive, está rezando o quarto ali, vocês já estão ouvindo também. Então isso foi um alicerce muito bom para você não se afastar do caminho e encontrar com mais facilidade também. Já que estava sempre aqui, batendo na sua porta. E como foi esse encontro? Sim. Qual foram os seus passos? Exatamente. Fazer um tutorial para ser padre, gente, aqui agora. Exatamente, então um pouquinho da minha história de vida, né? Realmente eu nasci em berço religioso e católico. A mãe, o pai, eles, desde pequeno, eu e meu irmão, tenho um irmão mais novo, o Henrique, a gente foi criado na igreja. Fomos educados na educação e na fé católica. No carisma da renovação carismática. Eu não tive essa alegria ou não de passar por uma conversão profunda, uma mudança radical, justamente por conta disso, porque eu nasci num berço católico. Não quer dizer que eu não preciso de conversão. Eu preciso de conversão todo dia, como qualquer um. Mas essa mudança radical que a gente vê testemunho tão bacanas por aí, né? De pessoas que estavam no fundo do poço e se converteram e tudo mais, porque eu acho que pessoas assim têm uma força espiritual muito grande e são excelentes missionários. Todos esses que estão lá no fundo do poço e de fato se convertem. Porque é uma luta constante, ainda mais contra aquilo que eles largaram, cara. Então, exatamente. Tem que tirar o chapéu mesmo para as pessoas. Exatamente, de fato se convertem. Eu, por exemplo, nunca experimentei uma vida dessa, né? De estar perdido de fato, inundado na perdição, na promiscuidade, atolado de pecado. Eu não tenho essa experiência, justamente porque eu nasci nessa família católica. Beleza. Então, como eu tinha dito, fui criado na renovação carismática aqui em Dores, participando de Santa Missa, participando dos grupos de orações, retiros, a gente sempre subir pro monte para rezar com nós, também, e foi um tempo muito bom. Foi bom um tempo muito agradável. Muitas descobertas. Muita coisa engraçada. Muito compromisso também. Eu fui muito feliz, Fui muito feliz. Muita tentação. Tem tentação. Demais. Tentação demais. Muita que você aventura, às vezes partilhava com a gente. Muita novidade, aventura, cara, que a gente experimenta. A gente estudava, fazia cursinho. E a gente saía do cursinho para ir pro monte. Lembra? A gente ia de noite com os lanterninhos no celular, às vezes, para ir rezar. Muita coisa boa. É muito legal, é um momento muito legal. E também eu queria falar também, porque às vezes o pessoal acha que eu não concordo. Dizem que é só em seio católico, seio familiar, assim, religioso, bem estruturado, que sai uma vocação. Eu não concordo com isso, não. Tem muitas pessoas que nasceram na desgraça total, famílias desestruturadas, perdição completa, que Deus tira dali boas vocações, e que dão bons frutos. Mas esse foi o meu caminho. Então, aí fomos crescendo. Nós tocávamos na escola de samba junto. Tudo azul, escola de carnaval. Passei por isso também. Eu experimentei tudo que uma pessoa comum experimenta. Não quer dizer que eu sou religioso hoje, que eu fiquei privado do mundo. Nós tocávamos na escola do Azul, né, João? Aí, exatamente. Foi o ano que acendeu o grupo de jovens, né, que nós resgatamos, né, o grupo de jovens aqui da nossa cidade. Aí eu acho que nesse primeiro ano a gente teve uma experiência um pouquinho mais profunda, porque era todo sábado a gente estava ali, sempre a gente estava ali. Tinha já o grupinho interessado em iniciar o caminho mesmo de oração, de conhecimento da fé. E a gente estava batendo, a gente viu que de alguma forma tá ali no carnaval fazendo aquilo, naquele momento, para nós não era eficaz e legal para o nosso crescimento espiritual, né? É verdade. E aí do nada eu tava batendo, eu falei, não, eu vou bater até o último dia de carnaval, vou em baile com eles, vou fazer tudo. Mas eu vou pro retiro, com certeza. E o medo ali de você, quando tá decidindo alguma coisa, é você não ter força para largar o carnaval, porque é a festa que todo mundo espera, né? E do nada, quando a gente tava conversando, você vai no retiro? Vou, mas você vai bater? Vou. No outro dia, ele e o irmão dele já não tava lá mais. Eu falei, gente, cadê eles? Aí eu liguei pra ele, que você não vai vir? Não, tá precisando de você aqui pra bater o tamborim com a gente? Não vou não, irmão, senão não tem como ir pro carnaval, né, amigo?
Que é uma paixão grande também, né? Nossa, o carnaval. era bom demais. Nossa, e bater ali Era é uma... bom demais. Né? E a gente optou por aquele momento lá, então só para destacar aqui com um pouquinho também. E, ó, e não é tirar onda não, mas a gente era bom, viu? É. Fazia os breakzinhos ali, chique pra caramba. Eu, tu, meu irmão, o Juninho, né? O Marco Antônio. E tinha mais uma turminha ali que a gente era bom, cara. Mas de fato, tava sendo um período ali de conversão, né? De conversão de uma profundidade espiritual. A gente era adolescente, jovem, né? Adolescente. Tinha uns 19 anos já, né? 18? Isso, eu era um pouquinho mais novo. 17? Mais ou menos. Então a gente tava nesse período aí, né? Com energia, com vontade. Com que vontade é isso? de provar tudo que Exatamente. tivesse na frente Todo ali, jovem, que desse um todo pouco de jovem. prazer, né? E o bacana do jovem, que também é 880, ou vai ou racha. A gente tinha que fazer uma decisão. Porque para nós nesse tempo não existe meio termo, né? Ou a gente continuava no nosso grupo ali, de jovens, da igreja, da renovação, com a nossa questão espiritual ali, querendo, né, essa busca mesmo de santidade, de querer trilhar um caminho de bem, e até mesmo fazer missão, porque a gente pegou para fazer algumas missões, né? Ah, e tem muita história. Rapaz, tem uma história para contar. A gente pegou bem para fazer legal, missão. A gente vai contar aí. A gente tem bastante tempo aqui. Ou a gente ia pro carnaval. Naquele momento, fazer uma decisão. A gente precisava decidir se íamos participar do carnaval, ficar em Dores e participar da festa do carnaval, ou ir para um retiro e dar continuidade nessa caminhada do nosso grupo, da nossa vida espiritual, né? E nós decidimos deixar aí o carnaval de lado e seguir firmes na vida espiritual. Então isso foi um passo muito grande aí também, tanto na caminhada de vida pessoal, social, como na caminhada de fé e espiritual, né? E aconteceu muitas coisas bacanas, inclusive vocacionais, nesse período de discernimento, né, também, né? Exatamente, de discernimento, nesse período da adolescência, para que eu pudesse tomar essa decisão também, né? Como eu havia dito antes, eu participei de tudo, né? Fui um jovem comum, só não fui da bagunça, digamos assim, né? Nunca fui da bagunça, mas fui um jovem comum com qualquer outro. Estudei, tive amigos fora da igreja, dentro da igreja, brincava na rua aí, fazia bom essas brincadeiras bom de todas. bola, gente. Esse, eu jogava bem. Futebolzinho nosso de cada dia. Joga até hoje lá? No seminário, às vezes é difícil você encontrar alguém que você consegue pelo menos trocar uns passos maneiros. Tem uns pernas de pau danados no seminário. Oh, meu Deus do céu. Mas dá pra treinar, dá pra matar a vontade de jogar uma bolinha. Você acaba ficando ruim também, né? Porque é muita gente ruim de bola, então você fica ruim também, né? Não dá pra treinar, não. Exatamente, não tem como progredir, não. Mas a gente joga. A gente joga bola no seminário. Né? E aí, fomos caminhando nesse sentido, dando passo ali com os nossos grupos, né? De oração, aquela fé fervorosa e ao mesmo tempo piedosa que a gente tinha, eu lembro muito bem. Sem medo de nada, saía pra rua, de casa em casa. De casa em casa, a gente falava, pregava, convidava para rezar. Convidava, a gente parava na rua, ia de casa em casa. A gente uma vez foi numa comunidade, a gente foi caminhando. Foi o dia que eu vi o João da Bravo, gente. Um dia, não foi, mano? A gente combinou de sair que hora? 7 horas, será? 6 horas? Uns 18 quilômetros daqui, né? Uns 18 quilômetros a pé a gente foi andando. Comunidade de São Sebastião, a Caveira, aqui de Dores e região, né? Pô, mas foi a primeira exortada que ele xingou eu e o Deller, né? É outro amigo, mano. Exatamente, nós três, né? A gente marcou, sei lá, se foi 6 horas pra sair, porque é distante, né? A gente tinha que chegar cedo pra dar tempo de ficar evangelizando. É uma comunidade que tem muito pouco habitante, mas que ia, né, demorar um pouquinho. Exatamente. E chegamos atrasados. E ele falou e xingou tanto nós, tipo assim, que nós tá querendo rezar, mas não tem compromisso nem com horário. Ih, rapaz, e nós foi rezando daqui até lá, andando. Não falamos nada. Um abraço pro Deiller. Certamente nós vamos compartilhar esse vídeo com ele, porque ele faz parte da turma, né? Mas aquela vez, olha só, uma intuição missionária, né? Antes da gente contar sobre essa experiência, que foi legal demais. E, inclusive, essa experiência nossa, eu conto durante a minha formação, esses 7 anos de seminário. Uhum. Eu conto para os padres, conto para os meus colegas, que isso também foi o motivo da minha escolha de ser missionário. É essa missãozinha nossa. Essa caminhada foi lá. Essa caminhada. Por quê? Porque para mim foi um cuidado com a comunidade. Foi um cuidado, foi uma atitude missionária que, falar a verdade, entre a nossa turma, eu lembro que poucos tiveram essa intuição. Uma vez, um grupo anterior a nós, os mais velhos, eles chamaram a gente para ir no Caxambu. Não sei se você lembra. Eu lembro. Fazer uma experiência missionária dessa. A gente foi. Mas de jovens ali da nossa turma, acredito que foi só eu, você e o Deiller. Foi, a gente foi pegar nos bares no Caxambu, não foi? Você lembra disso? Exatamente.
A gente ia convidar para um grupo de oração que ia ter. Foi isso que você tá falando? Ou foi outra coisa antes? Teve uma coisa à parte. Ia ter um grupo de oração lá, então a gente fez essa missão preparatória. Preparatória para poder ir. A gente foi de casa em casa. Isso, foi de casa em casa, dividimos a equipe. Cada história, né, amigos? E é muito parecido com um estilo de missão redentorista, que a gente divide as equipes com missionários já consagrados, com formandos e com leigos. A gente divide a equipe numa certa cidade e vai de casa em casa evangelizando. Você me contou uma vez que vocês não vai e dormem na casa das pessoas que der. A gente dorme na casa das pessoas, onde acolhem. São pessoas que fazem parte daquela comunidade. Nada assim de muito improviso, não. O improviso. Isso que eu tô aqui. O improviso é a missão. Ah. O que você vai falar, o que Deus vai preparar ali e tudo mais. Isso pode ser até improviso, mas já é uma coisa já antecipada, né? E eu conto isso com a boca cheia, não tenho vergonha de falar, porque para mim isso foi uma intuição missionária, isso é vocacional, essa atitude que a gente teve. Mas aí, antes disso... Tem uma história engraçada desse lugar aí, né? Tem que contar. Eu acho que eu sei o que é. Mas antes disso, rapaz, nos grupos, apareceu lá a nossa devoção à Nossa Senhora, muito forte. A gente começou a adentrar na espiritualidade mariana, começamos a buscar... entra aquele que eu tinha trocado, São Luís Maria Grimond de Montfort, né? Isso. E aí a gente começou a buscar formação sobre a devoção mariana no grupo, e apareceram pessoas tão bacanas na vida da gente, né? Eu tava falando aqui offline da Maísa, inclusive se esse vídeo chegar até ela, eu vou mandar pra ela, Isso, um abraço, Maísa. Eu tenho certeza, o GG, a gente gosta muito de você. Aquele tempo lá foi muito especial. Eu acho que, pelo menos pra mim, que eu tenho lembrado aqui, né? Que eu tô me lembrando. Foi a Maísa que entrou em contato comigo, foi o primeiro contato que eu tive sobre todo aquele movimento que a gente fez. E eu acho que a gente deu duro demais, cara. A gente batalhou, a gente lutou, a gente enfrentou críticas, opiniões contrárias, mas a gente deu sangue para poder fazer esse tipo de missão ali. A gente não enfrentou, mas tivemos também poucos problemas com o bispo. Você lembra? Uma das pessoas que iria consagrar com a gente era o Stefano, né? E aí ele é parente do bispo. Ele era primo. Tigre, né? Tigueira, não sei. Saudoso Dom Célio, já falecido. Dom Célio, já falecido aqui, né? E assim, porque o pessoal que veio da formação, que era da comunidade João Batista, do Moisés Rocha, que fazem isso até hoje, e na época, assim, tinham muitos atritos que eles falavam que eles estavam falsificando as permissões do bispo da diocese deles para como falar que eles poderiam vir. Entrar no território de outra diocese para fazer isso. Então isso foi uma maior conversa fiada que teve. Teve membros da renovação de São João del Rei falando com o bispo, coisa que nem sabia, tudo para avacalhar. Para atrapalhar. E na verdade, aqui em Douro de Campos, nenhum dos membros da renovação, a não ser as piedosas irmãs, né, que foram ajudar a gente lá no alimento, na comida, trabalhar com a gente lá. Você sabe quem é essa que eu tô falando? Sim. Que ajuda na igreja aqui, né? Sim. Como é que é? Mônica e a outra? A Mônica, a Regina. A Regina tava também, ajudou bastante. A Sueli, se não me engano. A Terezinha tava lá também? Não sei se a Terezinha tava lá. Acho que a Marta também tava. A Marta tava. E várias outras pessoas que a gente trabalhou. Eu não sei se a Maria da Glória tava também, cara. Corta cabelo, né? Parece que a Maria da Glória tava. Aí eu sei que de várias pessoas que tinha pra ir nessa consagração, além da gente ser atrapalhado, a gente tem que conversar com o bispo, tudo certinho, eles têm que conversar com o bispo aqui, um bispo entrar em contato com o outro, né? E assim, aqui na cidade foi só esses jovens. Foi só 8 jovens, eu acho, na época, e algum gato pingado que foi ali. E a gente precisava de pagar, né, o pessoal que veio, precisava de pagar custo e depreciação do carro também. E uma ajuda para a comunidade, que tinha que dar, porque eles vinham, né? Então foi muito custoso, mas foi uma época muito legal. Foi uma época muito boa. Eu acho que foi uma época, para nós, pessoalmente, talvez naquele tempo a gente não entendeu não, mas hoje eu acho que a gente colhe muitos frutos. Até por questões de maturação mesmo pessoal, como pessoa, né? Aprender a lidar com as coisas. Porque, de fato, foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente fez tudo com autorização, tudo certinho. Inclusive em contato com o nosso pároco. Na época era o Padre Paulo. E foi bacana demais. A gente fez um negócio esperando bastante gente, né? A gente tava empolgado, deu um sangue mesmo, cara. Pra ir, porque era assim, gente, todo mundo tem que se consagrar a Maria, conhecer pelo menos o tratado, né, da devoção. Questão de formação também, a gente gastou muito tempo. A Maísa também deu sangue dela, eu lembro, ela tava bem engajada. Raquel também estavam bem engajados, cara. A gente deu sangue, o Stephanie também.
correndo atrás das coisas, o GG. O dele, O lá. Dailer, exatamente, o dele também, cara, participou. Não tá faltando mais não, tá? Foi um movimento muito forte. Acho que tá faltando não, tá? Tá não. Era Não, acho que não. 8? 7, não sei. É, mais ou menos. E eu sei que no final de tudo, aconteceu o grupo, as meninas foram ajudar, como você disse, alguns jovens participaram, mas acabou que no final, quem fez mesmo o negócio foi só 8. Mas aconteceu de uma maneira lindíssima, numa missa da juventude. Eu vou contar um detalhe. Gente, quando ele que leu a carta pra nós todos, né? E quando ele tava lendo a carta, eu comecei a chorar. Porque tem a fórmula, né? Isso, a carta tem. mesmo. E assim, uma coisa que eu vou te falar, não sei se você sabe, mas eu já te falei várias vezes. Toda vez que a gente tava rezando, e quando eu vi o relacionamento do Jonathan e a experiência que ele tinha com Deus ali, e o choro dele muitas vezes ali, o que eu lembrava? Eu via em você e eu chorava, rapaz. Eu vi você chorava, eu não sei porquê. Não sei, cara, porque eu chorava, não sei porquê. O Espírito Santo é bacana demais. Aí, quando assim, rapaz, eu nem tava lembrando que eu tava consagrando ali, tava tudo meio Surpresa, acontecendo, as coisas só acontecendo naquele tempo. E você leu, eu despenquei e chorava, porque você tá chorando que o João tá lendo. Surpresa de Deus é demais. Teve um retiro, foi esse primeiro retiro que a gente foi. Aí tem uns fatores que acontecem aí, que o pessoal tem uma experiência aí, e aí, como diz aquele repouso do Espírito Santo, né? E todo mundo caiu, 200 jovens caíram. Só eu, o Jonathan e mais um que ficou em pé. O Edmilson não foi? Não, acho que foi. Eu não sei, eu sei porque eu tava no meio disso também. Ele foi esse encontro? Foi não, foi. Ele foi no outro. Ele tava lá só. E tava? Tava, eu compartilho isso com ele até hoje. E aí foi 3 ou 4 que ficou, rapaz. Eu vendo o Jonathan. E ali eu vi o Jonathan e comecei a chorar, porque o Jonathan tava em pé também. Então, eu lembro, rapaz, chegou um momento que a gente nem dava conta de andar. E tanta gente que tava repousada e nós em pé. E foi muito legal esse retiro que a gente aprendeu a rezar o terço. O Jonathan rezava o terço aí, fazia uma oração para as almas da família dele. E ele sabia contemplar, né, todos os mistérios do terço. Eu não sabia, para mim, caralho, ele tem que ficar perto dele pelo mistério. Meu Deus. Foi um encontro legal. Não exemplo pra ninguém. Mas ele teve essa experiência do... Depois a gente vai voltar nessa experiência que a gente teve. Missão, que é na missão, que é legal. É uma coisa que aconteceu, que eu quero que ele me conte, sei lá, com a ótica dele, que eu não sei, que muitas vezes, né, já contei esse caso, eu já aumentei a história também. Eu não sei. Mas vamos lá, vamos recorrer. Exatamente, então vamos fechar essa questão de Nossa Senhora. Então eu acho que até hoje, cara, por conta disso, por conta dessa luta, tenho certeza que na tua família, que agora, pra quem não sabe, o GG é um homem de família. Casado, se Deus quiser vai ser pai, constituiu família. Nossa Senhora é muito presente na nossa vida. Talvez antes, não sei pra você, pra mim, a partir disso, ela se fez presente com maior força. Depois dessa nossa luta. Então Nossa Senhora também, mulher missionária. Eu quis falar disso por causa disso, né? Por causa da minha história vocacional, que estou contando aqui, e por essas experiências. Uma mulher de fé, então ela se assemelha mais uma nordestina? Que é Nossa Senhora, se ela fosse brasileira, eu tenho certeza que ela seria nordestina. O nordestino tem cara de Nossa Senhora, cara. Não sei porquê. Porque uma mulher dura, no questão da vida provada ali, dificuldade, a pobreza, e ao mesmo tempo lá um coraçãozinho sensível e cheio de amor. Nossa Senhora tem cara de nordestina. E também ela tomava frente. Quando faltou vinho lá, o que aconteceu? Jesus, não quero nem saber. Não é a tua hora, não? Tá faltando vinho. Chamou os caras lá sem perguntar, Jesus, faz o que ele vai mandar. Rapaz, você é mulher nordestina, faz isso, cara. É uma mãe de família nordestina que faz isso. Não quero nem saber, nós vamos resolver o problema, é agora, não é amanhã, é agora. Elas fazem isso, entendeu? Então, assim, na nossa vida ali, Nossa Senhora chegou com força, né? Chegou pra ficar e não sair mais. Se não fosse ela, não teria casado hoje. Olha aí, tá vendo? Chegou nesse momento onde a gente partiu ali pra missão, demos a nossa cara a tapa e lutamos pra acontecer as coisas aqui. Pelo menos fizemos um mínimo de esforço. E ela tava junto, né? Tá em a gente tudo. rezava. A gente já chegou assim. A gente já chegou quase a ser expulso do grupo de oração, do meio da renovação, porque sei lá, eles achavam que a gente tava querendo ser um grupo à parte de jovem mariano. Mas na verdade a gente queria ser livre, cara. Né? Isso que era a essência que a gente tinha e que não podia ser perdida. Exatamente. Chegaram até a falar que a gente estava privando o Espírito Santo. Privando o Espírito Santo. Enjaulando o Espírito Santo. Aí eu não seguro muito, gente. Eu falei, aí eu acabei errado na história, mas tá bom, deu tudo certo. Hoje em dia não está aí. Exatamente. Mas não, era só uma juventude ali, justamente querendo ser livre, querendo ter esse encontro com Deus de uma maneira jovem, diferente, nova.
de uma maneira nova. Éramos nós, né? Um pouco tanto ignorante também. Também, né? sem conhecer. Sem conhecer muito. Às vezes sem estudo. Sem é por isso estudo. que eu falo que eu disse, né? Que foi uma experiência de maturação para nós também. Porque hoje a gente olha para aquilo e tira fruto, vê também. Dá risada. Exatamente, olha as bobices que a gente fez, falou, que não era preciso, mas naquele momento foi. Naquele tempo foi. Foi legal demais. Então começou ali o nosso espírito missionário, né? Começou ali com essa experiência que eu acredito que foi um pouco mais forte. E aí depois, já ali caminhando, nem tanto dependente da renovação carismática católica, como eu havia dito também que eu cresci nesse âmbito, né? Então a gente já estava fazendo coisas por nós mesmos. E a gente decidiu que a gente ia fazer uma missão na comunidade vizinha nossa. Foi. Gente, fica nessa aí, que essa é legal. Decidimos que íamos fazer uma missão. Não somos da renovação, somos cristãos católicos. E vamos fazer uma missão. E combinamos. Eu acho que a gente chamou mais gente. Eu não estou lembrado. Chamamos, mas não toparam não. Exatamente. A gente chamou para não também ter essa questão de os meninos estão fechados ali neles e tudo. Não, porque a gente fica mais fez fácil convite. também, né? De claro, entender mais rápido. Quanto mais missionário, melhor, véio. Menos trabalho mais leve e mais comunitário, né? Mas não quiseram. Então ficou eu, o Dele e o GG. E a gente marcou 18 km de distância, a gente ia a pé. Então a gente combinou de levar a Bíblia, levar o terço, levar água, levar o lanchinho, que a gente ia ficar o dia inteiro lá. O dia inteiro. E aconteceu. Só que a gente marcou mais cedo. Deu pra rezar 4 rosários? E 4 rosários de misericórdia? Que a gente acabou de rezar chegando lá, não foi? Eu acho que foi. Acho que foi 4 rosários. E assim, então, foi um caminho, né, muito engraçado também. Então a gente se preparou. Se preparamos para a missão ali, contando com o Espírito mesmo. E marcamos um horário, bem cedo. Foi legal. 6 horas da manhã. Mas a gente não chegou, eu tava contando. Ele xingou a gente. Aí o dele foi caladinho daqui até lá. Os outros estão calados e com medo de xingar nós. Aí nós foi andando. Eu sou muito metódico para muita coisa. Eu sou muito metódico para muita coisa. Às vezes é bom, às vezes não. A gente tem que equilibrar, né? E na época eu era mais. Digamos que eu era mais rígido nessas coisas. E eu cheguei lá no horário que a gente marcou. Foi 2 horas depois, 1h30 depois, cara. Chegou, aí eu lá esperando. Não, eu vou esperar um pouquinho, né? Os meninos podem ter atrasado um bocadinho. Mas depois eu não aguentei mais, comecei a ligar. Ele foi ligar, foi. Nós estávamos dormindo ainda, cara. Meu Deus do céu, tô acordando agora, não sei o que, eu vou ligar pro dele. E aquele lá eu fiquei bravo, viu? Fiquei bravo porque no tempo eu achei que era uma falta de compromisso. Comigo e com Deus também. Porque a gente tinha se preparado, tinha rezado para fazer missão. E cadê os missionários que não chegam? Eu fiquei bravo demais com os irmãos, mas chegaram. Chegamos. A gente chegou lá e uma das primeiras casas que a gente foi muito, assim, é triste, mas foi muito legal, que a gente absorveu muitas coisas, assim, tanto negativas de cada um, né, tem toda relação espiritual também, mas na história, isso que a gente, nem isso que nós tá fazendo aqui, essa conversa, né, cara, muito legal. Muito livre, muito espontâneo. A gente chegando lá, teve uma casa que o pai tinha perdido uma filha, que tinha uma filha e ele estava cuidando dessa netinha dele. Você lembra dessa história? Eu lembro. Aí logo depois a gente foi para uma casa de uma mulher e essa mulher também tinha perdido o marido na época. Eu acho que o marido terminou com ela. Então foi um momento muito melancólico ali também. Sim. Teve uma outra casa que o homem não quis atender a gente. Eu lembro. Que estranho lá de igreja católica, não. Teve uma outra casa que foi mais legal, e é o fato que eu tô alongando essa história até aqui. Foi uma casa que, assim, gente, cada hora era um que entrava e um que chamava e um que partilhava a palavra, fazia uma breve, né, reflexão ali, sem muita coisa, né? E aí tinha uma casa, né, era minha vez, eu fui lá, bati na... Não, era só a vez de falar, mas tinha que chamar, e eu ia rápido para poder chamar. Eu bati palma, e a mulher chegou na grade, assim, meio desesperada, assim, com o olho estatalados, você lembra disso? Eu lembro. E aí eu falei assim, ô menino, o que vocês estão querendo? Eu falei, moço, a gente quer rezar, partilhar a palavra aí, somos um grupo de jovens, né, lá de Dois Cantos, lá da Renovação Carismática. E aí ela falou assim, não, porque a minha irmã tem problema. Então, mas qual o problema? O que pode acontecer, moço? Ela falou assim, pode ser que elas voam você. Tipo assim, elas voam em vocês, ela queira agredir, né? Isso, atacar, avançar, eu lembro. Isso. E aí na casa tinha 2 janelas assim, gente. Aí eu lembro que eu joguei os 2 pra frente, né? E eu fui baixinho assim, andando assim na janela pra, sei lá, com medo da mão da mulher vir assim, pegar na minha cabeça, sei lá. Ficou olhando pra trás com medo. Então foi um momento muito, né, medroso meu ali também. Aí a gente entrou na casa. E nisso essa mulher, que ela falou que era perigosa, tava num quarto específico lá.
era o momento do Jonathan partilhar a palavra, e nisso a gente ficava rezando para que o momento acontecesse de uma maneira bem, né, boa, né? Sim. Certo ali, né? Deus guiasse. Então eu estava rezando o Magnífica, eu acho, e o Deiler estava rezando o terço, ali intercedendo, e o João tá partilhando a palavra ali. E aí conta, assim, só para ver o que aconteceu ali, para ver se é a mesma história, para ver se eu não estou aumentando. Conta o resto, como foi. E a gente... Isso, e acontecia esses momentos mesmo. A gente chegava, era colhido ou não, né? Acontecia de não sermos acolhidos. E a gente rezava primeiro, fazia uma oração, seja Pai Nosso, Ave Maria, Magnífica, ou alguma oração espontânea, de clamor, né? De clamor ou de louvor a Deus, para então rezarmos a palavra. A gente lia a palavra, fazia uma breve partilha, e depois também fazíamos mais uma oração. Né? Ainda estávamos naquele padrão normal que a renovação carismática usa, né? E acontecia que essa mulher a gente estava com alguém da família ou alguns na sala. Era a mãe e a irmã. Só, né? E aconteceu que tinha mais alguém? Ou era Não, era essa irmã, que estava dentro do quarto. Exatamente, cara. Meu Deus do céu. Eu lembro. Aquela música, você lembra daquela música, ela cantando a música, cara? Uhum. Eu não sei se era... Tem anjos voando nesse... Sei lá se foi essa música. Mas tinha. Tinha uma música. Eu lembro. Porque aconteceu há muito tempo, né? A gente não vai lembrar exatamente os detalhezinhos. Mas eu lembro que a gente estava no momento da oração e essa moça, essa mulher, estava nesse quarto lá de dentro, cara. E a imagem que ficou gravada, porque me impressionou. E eu também. Mas é que ela estava meio torta. A mulher tava meio que pra trás assim, ó. Pelo menos que eu lembro. Não sei, a mulher tava lá esquisitona lá assim. Eu falei, o que tá acontecendo? Foi, gente. E ela assim, né? E eu vi ela chegando no quarto. Ela chegou com a irmã dela. Chegou no quarto, olhou pra gente na sala e foi em direção ao quarto. A irmã dela deixou e voltou pro quarto. A gente fez a oração. E assim, veio uma voz do quarto, igual um anjo. E era a voz linda mesmo que a gente escutou ali. Exato, cantando. E a gente ficou impressionado. O dele falando comigo, Jonathan. E a minha, né? Eu não sei se não convidou ela pra cantar com a gente, pra entrar na oração. Foi algo assim, chama ela lá. Não, ela não. Tipo assim, ela não. Aí... Ela levantou, gente, no que ela levantou assim na porta, assim, foi uma cena muito estranha, porque a casa é mais antiga, né? Ela levantou, tipo aqui o corpo pode voltar aqui assim, ó. Ela fez assim, e saiu andando no corredor, sabe? Exatamente, ela dobrou pra trás assim. Eu falei, pronto, vambora daqui agora. Eu sei que a gente fez, pediu rápido lá e tal, e fez o nome do padre, e a irmã foi lá pegar ela, ou fazer alguma coisa, e a gente saiu. Então essa foi uma experiência muito legal, que a gente conta, eu conto toda hora. Exato. É muito legal, a experiência muito legal de ter. Interessante isso, e para ver também o quanto assim a gente não tá preparado para as coisas e as surpresas também, né? E tem um vídeo no canal que eu vou deixar para vocês também, uma experiência legal que eu tive também, eu vou deixar aí na descrição, vocês podem estar vendo lá, muito legal também. Beleza, a gente, com essa experiência que a gente teve... essa experiência de missão. Com a consagração à Virgem Maria. E também tivemos outra experiência de missão numa comunidade vizinha a essa. Vizinha não. É mais ou menos. É mais ou menos. No caminho. Também de missão, de levar a palavra, de pregar o evangelho, de preparar as pessoas, de convidar a elas a virem para a igreja, a fazer essa experiência com Deus. Também uma missão parecida com essa. Beleza, aí continuando, não percam o fio da meada aí. A gente está contando da minha história. Como ele chegou até o sacerdócio. Exatamente. Como chegou até a decisão dele, né? Como eu decidi e tudo mais. Então passei por isso, por essas coisas. Nesse tempo dessas missões que a gente fez, eu já estava contando aí uns 17 anos mesmo, né? E já estava buscando uma espiritualidade um pouco mais concreta, um pouco mais silenciosa. Tudo começou aí com a questão da Virgem Maria também. Então só os grupos de oração não eram suficientes para nós. A gente queria mais com aquela fome mesmo de Deus, de missão, de rezar. E aí, não deixando totalmente, mas afastando um pouco dos grupos, afastando um pouco da espiritualidade, da renovação, a gente buscou esse movimento de missão, de saída. Eu estava no ensino médio, estava no 3º ano do ensino médio, e eu queria ser franciscano. O primeiro insight aí para a vocação, eu queria ser franciscano por causa de uma professora nossa, a Cláudia Fátima, professora de geografia. Eu fiz parte também do grupo de coroinha na igreja, fui ministro da Eucaristia.
Eu acho que isso contribuiu muito também para a minha espiritualidade, sendo ministro aqui, né? Às vezes diferencia de cidade para cidade, né? A maneira de fazer missão. Aqui você cuida da reserva eucarística na igreja, você auxilia o padre na missa, a distribuição, e cuida dos enfermos da sua cidade, né? Eu lembro que eu tinha 4 enfermos sobre os meus cuidados. E um que me marcou demais era o seu Sebastião, o irmão da Aparecida. Eu não vou saber te explicar a família dele aqui agora. Mas ele morava ali perto do Iago, Viana, mais ou menos ali. Ah, lembro. Do Sebastião da Aparecida. Esse cara me marcou profundamente enquanto eu cuidei dele. Ele tinha uma doença degenerativa que o deixava de cama, atacava os nervos, aquela doença que ia prejudicando isso, atrofiando e tudo mais. Chama ela, sei lá, algo assim, né? Eu não lembro. Eu acho que é. Mas tinha dia que ele não conseguia andar. Ele ficava só na cama mesmo. E às vezes, com muito esforço, ele conseguia andar. Então eu fiquei, eu acho que 1 ano acompanhando ele. Hoje ele é falecido, né? Ele já é falecido. Eu espero que... Muito santo. Muito santo. Espero que ele esteja intercedendo por nós lá em cima, no céu, né? Mas então, juntando essa espiritualidade mariana, a espiritualidade de ser ministro, que já sugere um encontro muito grande com Deus. Inclusive, o meu pai fundador, Santo Afonso, tem escritos lindíssimos e profundos sobre a Eucaristia. Era um homem profundamente eucarístico, né? Escritos belíssimos. As visitas ao Santíssimo Sacramento, a comunhão espiritual de Santo Afonso é algo esplêndido, magnífico, que toca até a moral. Porque às vezes a gente, por escrúpulo, por se sentir indignos, a gente não comunga, não se aproxima da Eucaristia. E Santo Afonso ia no movimento totalmente o contrário. Não, você precisa, é aí na tua fraqueza que você precisa do remédio. É agora que você deve comungar, com a reta intenção de se confessar, o mais rápido possível. Mas ele nunca privou as pessoas. E olha que ele é de 1732, hein? Olha o tempo que Santo Afonso pegou. Não era a igreja que a gente conhece hoje, que você conhece hoje. Mas ele já dizia, não se afaste de maneira nenhuma da Eucaristia. Mas de certa forma era uma igreja um pouco mais comprometida. Talvez. Mais fiel aos primórdios ali, né? Sim, sim. Mas tinha também essas questões. Tinha, por exemplo, inclusive ele viveu numa época que o jansenismo era muito forte. Que é isso? Jansenismo era um movimento ali no tempo de Santo Afonso que você tinha que ser... Eram muito rigoristas. Que você tinha que ser o puro, ou sem mancha, para poder participar da igreja, para poder receber a Eucaristia, por exemplo. Eram umas pessoas... E foi considerada heresia porque veio de católicos, de padres, né? Então você tinha que ser o perfeito. Tudo era pecado, né? Tudo era pecado, era uma rigidez absurda. Só quem recebe a Eucaristia é quem está confessado, quem está puro. Santo Afonso, um bispo da igreja naquele tempo, seguindo a igreja daquele tempo, dizia, não, vocês estão errados. Cristo veio para os doentes. Cristo veio para ser força, para ser alimento da alma. E de maneira nenhuma Santo Afonso desrespeitou as regras da igreja. Ele dizia que você precisava comungar, mas que tenha no seu coração a reta intenção de se confessar o mais rápido possível, mas que não era para a gente se afastar. E escritos belíssimos, a comunhão espiritual dizia muitas vezes que Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele quis ficar pertinho de nós no pão. A gente não pode desprezar isso de maneira nenhuma, a gente não pode se afastar disso. Peça a Virgem Maria sempre para estar contigo, para te ensinar a escola mariana de Santo Afonso. Então ele, um homem daquele tempo, 1732, né, 1800 ali, já na sua morte, tão avançado. A gente colhe coisas que eram de Santo Afonso hoje, no século XXI, 2022. Né? Então era um homem do seu tempo, mas para além do seu tempo. Né? Então toda essa espiritualidade que eu vivi na minha vida, de ministro da Eucaristia, que sugere um encontro profundo, um silêncio, uma coisa mais íntima de Jesus, eucarístico, isso também contribuiu para essa minha decisão, contribuiu na minha vocação também. Então toda essa minha vida de missionário, barulhento, não sei o que, foi transformando um pouquinho. Eu não perdi o carisma, eu sou uma pessoa carismática, sou falador, dou risada, tenho um bom humor muito legal, cara, que os meus companheiros, até meus superiores gostam disso, né, desse carisma, desse bom humor. Isso eu acho que é algo que eu aprendi.
no meu seio familiar, religioso católico da Renovação, com os colegas, com toda essa experiência de vida que a gente viveu aqui em Dores de Campos. Isso é um valor que eu ainda mantenho, que eu trago comigo. Mas a espiritualidade é que foi mudando, foi lapidando, né? Foi dando as lapidações. E a idade, à medida que a gente vai avançando na idade, na razão também, a gente vai lapidando muitas coisas. Então isso contribuiu também para a minha vocação, para a minha resposta. Eu tinha 17 anos, como eu disse, estava cursando ali um ensino médio com tantas pessoas diferentes, por mais que é Dores de Campos, cidade pequena, a nossa cultura, o nosso jeito de ser é muito próprio, é muito parecido. Você conhece um dorense em qualquer lugar que ele vai. Parece ser uma coisa só. Mas ali no colégio já tinha opiniões diferentes, opiniões não tão religiosas, e eu estava ali naquele meio. Estava ali naquele meio estudando as coisas, não queria ser padre, eu queria fazer o Enem, queria ser professor de biologia, um tempo da minha vida, quis ser militar também do exército, mas essa não deu muito certo não, acho que isso era só uma espécie mais de fuga mesmo, mas eu queria ser professor, esse jeitão de querer ensinar também, de estudar, eu sempre gostei de estudar, de ler, era muito esforçado, não estou dizendo que eu tenho um QI, que eu sou um mega inteligente, mas eu sempre fui esforçado nessa questão de estudo. Isso também sugere uma vocação ao sacerdócio, à igreja, porque a pessoa que quer seguir esse caminho, ela precisa ter também uma vontade de estudar, de se preparar bem. Porque tem que fazer as faculdades, né? Tem que fazer as faculdades. Se não passar, só vai atrasando. Exatamente. Você acaba perdendo É vocações também por causa disso. Quando você começou. Eu falei, irmão, nem se você não conseguir passar no Enem, porque pra mim eu vejo uma prova muito injusta. É injusta e precisa de mudar isso aí. Certamente. E então eu falei, irmão, mas caso você não consiga passar no Enem e tal, aí você falou que talvez Aí você faz a particular, a congregação paga. A congregação, para aqueles que não conseguiam passar no Enem, eles iam para uma faculdade particular, né? Mas também, claro, sempre com essa revisão de que o candidato ali é um vocacionado, ele de fato tem vocação, que vale a pena investir nele. Investir nele, se comprometa, né? Senão não adianta. Vale a pena investir nele. Senão eu vou lá aproveitar da congregação, fazer uma faculdade e sai. Exatamente. E que acontecia muito. E às vezes acontece, porque você tem tudo do bom e do melhor. Você é muito bem tratado, um vocacionado. Ele é muito bem cuidado, tanto espiritualmente como materialmente. A gente é muito bem cuidado. Questão alimentar, a questão do estudo, é um estudo de melhor qualidade possível que a congregação possa te oferecer. Não é as melhores faculdades, não vou falar isso. Até porque a gente estuda na federal também. Né? E em si ela já é boa, mas não paga e tudo mais, tem essas questões. Né? Mas o candidato é muito bem cuidado. Então eu queria ser professor ali também, então toda essa questão intelectual de gostar de estudar, isso também contribui para o seu discernimento vocacional. Não quer dizer que uma pessoa tenha dificuldade na escola, nos estudos, que ele não possa ser um vocacionado. A gente encontra muitos vocacionados assim, e bons vocacionados, bons cristãos, que serão excelentes padres. Eles vão ser preparados, vão aprender a estudar, vão aprender a gostar disso. Mas tem que ser. Porque depois a gente vai ser líder, querendo ou não, vamos ser líder. A gente vai estar na frente de um povo falando. Vai ser pai. Exatamente, você não pode ensinar os seus filhos coisas medíocres e ruins. Então, se você não se preparar bem, você não gostar de estar sempre se reciclando, sempre aprendendo, buscando conhecimento, deixando, claro, o mover do Espírito agir na sua vida também, você não pode ser um pastor de ovelhas. Né? Você tem que dar um bom pasto para as suas ovelhas. Né? E aí, rapaz, eu conhecendo a Cláudia, que foi minha professora, um dia ela me chamou na casa dela, falou que tinha algo para me dar, e era um livro para me emprestar, na verdade, porque eu devolvi, é uma relíquia, era um livro de São Francisco. Eu já estava nessa movimentação já andando ao contrário dos meus colegas que já estavam se preparando para o Enem para serem engenheiros, arquitetos e tudo mais. Eu já queria ser professor, mas já pensando aí nessa possibilidade, né? E ela me apresentou São Francisco de Assis, e eu li aqui, ó, inclusive, na cobertura de casa. E, rapaz, fiquei apaixonado. Comprou camisa de São Francisco de Assis depois. Fiquei apaixonado. Comprou uma chinelinha daquela de couro. ainda gosto de usar até hoje. Tenho até hoje, uso tranquilamente. E eu falei assim, eu quero ser igual esse cara aqui. Olha, tem até uma imagem dele que eu trago também. Ele, que é pai, e o filho, que é o pai do Pi. Ah, tá ali do lado. E eu li aquela vida, cara.
um homem era da burguesia italiana, né? Ele não era nobre, mas era da burguesia. E fez o que fez, abandonou tudo por causa de Jesus, de Cristo, por causa do Evangelho. Ficou nu em praça pública. São Francisco não conheceu pessoalmente Jesus, mas conheceu o Evangelho na prisão, cara. Era um esbanjador, um devasso, um prostituto, beberrão, frequentava os bordéis, as tabernas, né? Na época medieval, as tabernas, cachaça e mulher, prostituta. Pai rico, não queria saber de nada. E depois virou prisioneiro de guerra, né? Virou prisioneiro de guerra, foi preso. E na prisão, Deus mandou um anjo para ele. Não um anjo metafísico, não. Mas um prisioneiro também, cristão, que tinha um evangelho escondido, né? Tinha um evangelho escondido na língua vernácula, na língua italiana. E começou a ler para São Francisco. E a partir daquele momento, São Francisco teve uma mudança de vida impressionante. Aquilo que a gente falava no começo, né, da conversão. Uhum. Uma mudança impressionante, cara. Foi uma metanoia, os gregos dizem, né? A mudança de mentalidade, metanoia total, absoluta, para nunca mais voltar e ter margem de retorno para a vida antiga, né? E quando o pai dele compra ele de volta, paga a liberdade dele, ele chega e fala assim, ó, eu agora sou de Cristo, eu agora sou de Jesus, e deixa tudo, e fica literalmente nu. Não quero mais nada teu, pai, não quero mais nada desse mundo, nada que a riqueza possa me oferecer, eu agora vou viver o Evangelho. E não sei se teve outro santo na história ou se vai ter como ele. Se assemelhou a Cristo, né? Como ele. Ele foi um dos maiores. Ele foi um dos maiores, e há tantos anos depois, há tantas revelações, e é importante a gente dizer isso, que revelações são coisas particulares que a igreja não diz para os seus filhos que é crível, que você tem, que é dogma de fé e tudo mais, que você tem que acreditar. Não, mas são revelações particulares. Dizem então, algumas revelações tradicionais da nossa igreja, que São Francisco foi o maior. Foi o maior, e que ele recebeu o trono que era ocupado por Lúcifer, quando ainda estava na glória de Deus, quando ainda era um anjo de luz. São Francisco ocupou esse trono. Jesus falou para ele, esse aqui é seu, você é o digno de sentar nesse trono. Então, tamanho feito que São Francisco viveu na sua vida e fez pela igreja também. A igreja passava por um momento de corrupção profunda, de riqueza, de venda de lote no céu, cara. Quem que vende lote no céu? Ao invés de fundar outra igreja, Francisco renovou a igreja. Pela humildade. Renovou a igreja, cara. E eu olhei aquela história e falei assim, eu quero ser igual esse cara. Quero viver essa pobreza, é algo que me encanta. É por isso que eu escolhi, vou falar um pouco mais pra frente, né? A gente tem tempo ainda? Tem, pode ficar à vontade. Por isso que me encanta a vida do religioso, porque o religioso faz os votos de pobreza, castidade e obediência. São Francisco de maneira nenhuma quis criar a ordem franciscana, não. Quem fez isso foi os seus colegas. Ele não queria um lugar para morar. Não. Né? Quem fez isso foi os seus colegas e a própria igreja, porque o negócio foi tão bacana, tão movimentado, que juntou muita gente. E aí, infelizmente, teve que sistematizar. E hoje a gente conhece a ordem franciscana, né? Então eu queria viver isso, cara. É um cara que tinha um contato com Deus, que viveu a sua solidão. E o mais bonito para mim de São Francisco é que através do Espírito, né, essa docilidade com o Espírito, ele via a natureza, uma obra de Deus. Isso aqui é tudo meu, ele falava. Isso aqui é tudo meu, porque foi tudo, meu pai que me deu, cara. Tudo que é tudo para mim. Como que ele fala? O céu é meu, a terra é minha. Aquela frase que ele fala, o céu... Até tem a música, o céu é meu, a terra é minha, os anjos estão... Tô lembrando. E o céu inteiro meu... não sei. Mas é uma música legal, música de São Francisco. Procura isso. São Francisco é algo que me arranca sorriso da orelha. Foi uma vida muito sofrida, morreu jovem, sofreu demais, doenças e tudo, mas... Foi para ele que os peixes saíram da água? Não, foi para Santo Antônio. Santo Antônio. E ele parou, foi o lobo, né? Um lobo devorador. Lobo. E tem tanta história de São Francisco. Tanta história legal. Mas é isso, via a natureza, essa docilidade do espírito, tinha tudo em comum, isso aqui é tudo do meu pai. Mas ele vivia isso na carne, não era só palavras, ele vivia isso na carne, no espírito. E de uma humildade muito profunda, e quanto mais porta na cara, mais alegre ele ficava, né? Não, hoje não tem acolhida, não tem pão, glória a Deus, Deus seja louvado por isso, eu estou feliz por causa disso. Né? Vamos só passear pela praça, né? A maneira de evangelizar. Ele juntou os irmãos dele e vamos evangelizar, vamos pregar a palavra de Deus.
E foi para a praça ali de Assis. Deram E uma deram volta. Imagina aqueles freios tudo sujo não, porque certamente eles tomavam banho no riacho. Mas querendo algo empolgante, né? Sim. E com aquelas vestes que todas rasgadas ali e tudo mais. E a alegria de viver em comunidade, na rua mesmo, com os pobres, com os leprosos. E foram dar a volta sem dar nenhuma palavra. O Frei, e voltaram para casa, né? Para casa. O Frei incomodado, o fraterno dele lá, incomodado. E aí, Francisco, a gente não pregamos, não fizemos nada. Aí que ele dá aquela lição, né? Aquela lição famosa que a gente conhece. Se transformou numa frase, né? Pregai o evangelho, sempre. Se necessário, use palavras. Se necessário. E São Francisco diz para ele, a gente já pregou. Todo mundo viu a gente. Como ele tinha... Francisco de Assis vivia o evangelho na carne, e ele e seus irmãos, né? Então todo mundo viu o evangelho ali vivo, né? A mudança de vida de São Francisco foi tão profunda. A Clara é do mesmo tempo dele. A Clara era nobre, uma moça, ela sim era da nobreza, rica, tudo mais, mas já vivia uma vida que Francisco não vivia. Fugia de casa para ajudar os pobres, levar o evangelho para eles, levarem comida e tudo mais, né? Clara fazia isso. Mas a conversão de São Francisco foi tão grande, o Espírito usou ele de tal maneira que um dia ele foi capaz de falar para ela assim: você quer de fato viver a pobreza? Então eu vou te ensinar como que se vive a verdadeira pobreza. Então ela já estava anos adiantada na espiritualidade que ele, mas ele falou para ela: você quer tem um viver filme, pobreza? Não Só Irmão Lua, não tem? Tem uns bacaninhos. Não são ruins, viu? Não sei te falar qual tipo, mas tem uns que não prestam. Tem. Então São Francisco chegou ao ponto de criticar também as formiguinhas que juntavam comida. Ficou bravo com as formigas. Eles não confiam na providência divina. Exatamente. Olha a espiritualidade do cara. Louco. A gente pode falar que ele foi totalmente. É louco. Foi. Porque Jesus também foi louco. E ele veio para os loucos. Exatamente. Jesus foi louco. Quem que bate de frente com um sistema daquele? E aí, eu diria bem que seja louco. E ele fala isso também, que Jesus veio para os loucos porque... realmente em toda época, para seguir Jesus Cristo, é louco ou nada, porque Exatamente. você é considerado louco, não tem como, cara. Exatamente. Você é doido ou é um pouquinho mais bobo, é sempre assim. Mas a verdade, né? Exatamente, porque a pessoa ali que vive o evangelho realmente, ela é diferente. Ela é contra o sistema que está aí. Você xingou ela ali, ela tenta um pouquinho ficar mais calada, e assim, cada um tem o seu temperamento também. Isso. Mas é bobo. Exatamente. E isso é taxar de boa, porque uma pessoa que vive o evangelho, você bate nela na direita, ela vai te oferecer a esquerda. Todo mundo que vê, nossa, é bobo. É burro, é bobo, é frágil, é fraco. E não é, cara, porque o nosso negócio é a vida eterna, é Cristo, né? E tem também os momentos ali que você não é bobo, e aí as pessoas confundem bobeza com simplicidade, com bondade. Ué, se vir alguém com uma arma me assaltar, e eu tiver um porte de arma, e a pessoa, eu vou defender minha família, então isso não é bobeza, isso exatamente. Então, tem gente que acha que mero exemplo, que cristão não é bobo. Exato. Não eu vou bater aqui, eu vou virar aqui. Nesse sentido. Tem gente que confunde essas coisas também. Então, eu vi a história daquele homem, vejo isso com a graça de Deus. A juventude consegue trabalhar e estudar. Ajudar a família em casa, ao mesmo tempo vai se madurando aí para a vida social, engajando aí na vida econômica também e social da cidade, né? Passei por isso, como todo jovem de Dores. E aí, ali formando o ensino médio, aos 17 anos, eu terminei. Fiz a prova do Enem, não passei na prova do Enem de primeira, então continuei trabalhando. Aí eu comecei a trabalhar o dia todo, se não me engano, e estudar os cursinhos à noite para tentar a prova. E dei uma resposta vocacional. Dei esse primeiro passo rumo à vocação. Eu conversei com o Padre Paulo, conversei com o Pablo, que é frater redentorista hoje. No tempo ele já era seminarista aqui em Dores. Entrei em contato com os franciscanos, com os redentoristas, por causa do Pablo, e com a renovação não, minto, com a Canção Nova, que eu queria também seguir aí esse carisma da renovação também, né? E aí foi passando o tempo, trabalhando, não fazia faculdade ainda, como eu disse, trabalhando, mas conversando, mantendo contato com o Padre Paulo, e os redentoristas me acolheram, quiseram apostar aí na minha vocação. E em 2014 eu comecei um discernimento vocacional mais de perto.
Então comecei a fazer uns encontros vocacionais lá em Juiz de Fora. Eram 4 encontros durante um ano, de 5 dias, e o último era maior, foi de 8 dias, que aconteceu em 2015, chamado Estágio Vocacional. Esses encontros a gente fazia para conhecer a espiritualidade e o carisma redentorista. Então fiz os encontros o ano todo, 3 encontros durante o ano, mais esse último que é maiorzinho de 8 dias, e fui aceito. Fui convidado para entrar no propedêutico. Você trabalhava numa lojinha de célula em cima, né? Isso, antes eu trabalhei com a minha madrinha e o meu padrinho, o Altair e a Adriana, são daqui de Dores também, na banca, nas famosas bancas da Marluvas, que prestavam um serviço terceirizado para Marluvas. E depois, como foi fechada as bancas, a Marluvas deixou de trabalhar com isso, né? E aí eu fui trabalhar com uma empresa, a selaria do Roberto. Eu esqueci o nome. Esqueci também. Mas que também foi um período muito bacana, interessante. Ele me acolheu, me prestou serviço e tudo mais. E trabalhava lá, né? O dia inteiro. E aí quando você tinha que fazer os seus retiros, eu acho que ele te liberava, não liberava? Sim. Exatamente. E fiz esses encontros, em 2015 fui aceito, então, para ser redentorista. Eu escolhi ser redentorista porque o Pablo fez uma propaganda sobre Santo Afonso, ele que já era seminarista redentorista, e eu lendo aquilo, o pouco material que eu conheci de Santo Afonso, eu achei que foi muito parecido com São Francisco. Eles viviam em comunidade, né, viviam junto com os irmãos, ele também fazia o voto de pobreza, obediência e castidade, ele também usava um hábito, não era igual de São Francisco, marronzinho como a gente conhece, mas ele tinha um hábito religioso também, e era principalmente missionário. Era missionário, tinha todas as coisas em comum e pregava o evangelho. Foi isso que eu conheci de Santo Afonso dos Redentoristas. Eu falei assim, então você, engraçado como a gente não conhece as surpresas de Deus, o mistério de Deus. Bom, eu queria ser franciscano. O que me chamou a atenção foi São Francisco, não foi Santo Afonso. Por que eu escolhi redentorista? O carisma se assemelha um pouco, mas é bem diferente. Depois, hoje em dia que eu sou religioso redentorista, eu sei que é bem diferente dos franciscanos. É outro dom, é outro carisma. A igreja tem muitos carismas, né? São Paulo já dizia isso desde os primórdios da nossa igreja. Diversos são os dons, mas é o mesmo Espírito. Exatamente. O Espírito é Cristo, ponto final. Mas os dons e o carisma é diferente. Não sei por que eu escolhi ser redentorista. Me encantei pela história de Santo Afonso que me foi apresentada. Fui aceito, e aí, como a gente explicou no início do vídeo, você esqueceu, volte lá. Fiz todo o processo que a gente falou. Propedêutico, estudo de filosofia, o noviciado e a profissão religiosa. A profissão religiosa me tornando religioso consagrado, redentorista. É muito boa a vocação. Eu falo isso sempre e gosto de deixar bem claro. Às vezes os jovens têm medo de responder, ou a gente perde muitas vocações porque as pessoas pensam que a vocação é uma mágica, onde você vai rezar, vai acontecer algum milagre na tua vida, alguma coisa extraordinária, que Deus vai aparecer para você e vai falar assim, ó, você vai ser padre, você vai ser pai, você vai ser policial, você vai ser professor. Mentira. Ou você vai casar. E aí a pessoa fica ali naquele tempo esperando o pretendente cair do céu. Mas não vai ser assim, você tem que se abrir ao amor, né? Exatamente. E se abrir ao... Exatamente. Isso é muito engano. A gente não pode deixar se levar por isso, e isso não vai acontecer. Se você que está me ouvindo está esperando isso acontecer, saiba que isso jamais vai acontecer. Pode ser que em algum momento da história a gente ouve falar de algum santo que aconteceu. Isso, né? Talvez esse santo pode ser você que está escutando esse vídeo também, e vai queimar nossa língua, né? Mas saiba que as histórias de santos elas são de alguma maneira traduzidas em literatura, e precisa ter uma história para que a história concreta e real dele seja contada para nós hoje lermos, por exemplo. Então, não se engane. Não se engane, não espere esse milagre, esse Deus aparecer na tua frente e falar que você vai ser padre ou outra vocação que seja. Isso não vai acontecer. É uma resposta sua, pessoal sua, que você dá todo dia. Ela tem que ser dada todo dia. Porque quando eu parar, vamos pegar 2 exemplos aqui totalmente diferentes. Eu vou ser padre, sou religioso, o GG aqui é pai, né? Vai ser pai de família, instituiu a família. Se eu parar de dar minha resposta religiosa, como religioso, missionário, todo dia, a minha vocação acaba. Eu deixo de ser religioso e vou ser outra coisa. Se ele deixar de amar,
se ele deixar de dar a resposta dele como um instituidor de família, como um construtor de família, um pai de família todo dia, o casamento dele vai acabar. Ele vai deixar de amar o filho ou a filha que está para chegar aí, né? Deus já colocou o fruto. Então, questão vocacional, a gente não pode ficar esperando uma mágica acontecer, Deus descer do céu e apontar a nossa vocação. Não. É uma questão mais de você se conhecer, você ver os seus dons, suas qualidades, as suas facilidades também, aquilo que você é mais apto e direcionar. Por exemplo, isso é muito comum de acontecer. Uma pessoa que gosta de animais, de biologia, de natureza, ela, querendo ou não, vai querer ser alguma coisa que mexe com isso. Uhum. Vai estudar, vai se dedicar a sua vida para isso. Então, uma pessoa como eu, assim, que era mais religioso, mais quietinho, mais tranquilo, como eu tinha dito, eu gosto de estudar, de rezar também, eu tenho esse contato, essas questões espirituais todas. Era uma possibilidade, e foi uma possibilidade muito grande de eu querer entrar nessa vida religiosa, né? Mas você disse muito bem, a pessoa ela tem que ser aberta ao amor. Ela tem que estar com o coração muito sensível para as surpresas de Deus, para a inspiração do Espírito e para amar. E nessa experiência concreta do amor na vida, seja com as pessoas, com a família, com a igreja, com a fé, com ela mesma, é aí que ela vai conseguir dar uma resposta vocacional mais concreta e mais verdadeira, né? Porque acontece também de muitos jovens fugirem da vocação, fugirem de questões familiares e irem para locais, por exemplo, exército, até o próprio seminário e outras profissões que não passam de fugas. Então a pessoa ela tem que estar muito bem com ela mesma. Ela tem que estar de fato, reforço isso que você trouxe para nós aqui, ela tem que estar aberta com o coração sensível ao Espírito e ao amor. Então, fazendo essa experiência, e não estou dizendo que a gente vai estar dessa maneira sempre, porque a gente é muito difícil, o ser humano é muito, muito complicado e cheio de limites para que isso aconteça. Mas um pouquinho a gente consegue. E nesse pouquinho que a graça de Deus vai agir. Então, fiz a minha experiência, fiz a minha caminhada e me sentindo bem para dar essa resposta, trilhei esse caminho. Né? Trilhei esse caminho. Hoje estou muito feliz, muito realizado, sou muito alegre em ser missionário redentorista. Eu acho que eu encontrei o carisma certo. A maneira de ser redentorista hoje me completa. Eu sou feliz naquilo que eu faço, nos meus estudos, na minha vivência fraterna com os meus companheiros, nas missões que a gente realiza aqui no Brasil, né, cada lugar que a gente é mandado. Então, assim, sou muito alegre na minha vocação. Me sinto realizado, sinto a graça de Deus comigo, sinto a presença de Nossa Senhora e os dons que Deus concede, que Ele vai colocando no caminho, sim. É um caminho de muitas surpresas. Não estou dizendo que é fácil, né? Não estou dizendo que é uma vida fácil, mas eu acho que isso é para toda vocação, para todo ser humano. Seja na vida familiar, na vida profissional, né? Nas tantas profissões que a gente tem, até mesmo naquelas pessoas que não escolhem a vida religiosa, mas também não escolhem a vida matrimonial, vivem sozinhas ali, uma espécie de celibato, né? Não casam, não se dão em casamento, mas não entram também para um convento, para a vida religiosa, mas vivem bem e são felizes. E às vezes morrem sozinhas, no sentido de não casar e não ser padres, freiras, sei lá o quê. Né? Eu acho que o importante da vocação é isso aí. É você ser aberto ao amor, ser amado, né? Ser aberto para ser amado também, porque às vezes a gente não se deixa fechado. Amar. E fazendo esse movimento você ser capaz de amar. Né? Na sua vocação, naquilo que você escolheu para sua vida. E eu sou muito feliz, faço aqui uma propaganda vocacional. Você que sente vontade, não tenha medo, dê a sua resposta, né? Dê a sua resposta com carinho,
com essa sensibilidade e vá, faça uma experiência, né? Não quer dizer que você vai entrar no seminário que nunca mais você vai sair. É claro que não. Você vai ter oportunidade, você é livre para escolher o que você quiser. Mas vai, faça a experiência. E você também que quer constituir família, quer construir esse dom de Deus que eu acho belíssimo, cara. Eu acho belíssimo. E às vezes gostaria até de ser pai, mas não é essa a minha vocação. Não é a minha vocação. Mas vá, né, escolha a sua pretendente, faça ali com muito carinho, com muito amor, toda o chaveco, o chaveque sim a moça, trate ela com carinho e dê uma resposta vocacional. E ame ela e que ela seja a sua escolha para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. E constitua família, seja feliz ao lado dela na tristeza, na alegria, na saúde, na doença e com os seus futuros filhos. Dê essa resposta de amor para o resto da sua vida. Seja feliz, contando com Deus. Bom, é mais ou menos isso. A trajetória da minha e eu tô aqui ligado aqui na sua história. Legal demais. Foi muito bom ter você aqui. Valeu. Saudade de você demais. Valeu. Deus abençoe. Reencontro depois de muitos anos. Daqui a um tempo eu tô pedindo sua bênção. Com certeza. Com certeza nós vamos abençoar. Vamos abençoar. Com muita alegria. Você então que curtiu o vídeo, tá? Que chegou até aqui ou que vai vir de alguma maneira cortada, que depois eu vou estar colocando aí os trechos também. Curta, compartilha. Quer que deixe seu e-mail lá na descrição ou não? Algum contato seu para que algum vocacionado, alguma pessoa que queira entrar em contato com você, saber um caminho, ter uma direção também? Ótimo, maravilha. Eu posso deixar então um Instagram. Eu acho que é mais fácil, eu acho que é mais comum hoje, mais fácil de acessibilidade para as pessoas. Então lá no Instagram, se alguém quiser entrar em contato, tirar dúvida também, até mesmo conversar, a gente está aqui para acolher, para trocar experiência de vida, né? Ter uma conversa madura e uma conversa boa. Tá Jonathan.Schneider. Eu vou deixar embaixo para vocês o link, só clicar e vai cair lá. Isso, @Jonathan.Schneider. Pode me chamar. Quem quiser ser vocacionado redentorista, as nossas portas estão abertas para você fazer um discernimento vocacional. A gente encaminha direitinho. Só chamar lá. Tamo junto. Tamo junto. Amém. Que Deus abençoe sua vida. E em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.